E aí, pessoal, começando o nosso Dupla em Debate aqui na Grenal. Nós vamos até as 14h, conversando de forma descontraída, relembrando situações já no passado, imaginando outras que virão logo ali adiante. A Dupla Grenal, claro, pauta prioritária. O Grêmio joga contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, amanhã na Arena às 18h30, e o Internacional, que vai ter como adversário o Fluminense, que busca a reabilitação. Fluminense que agora tem o treinador da seleção brasileira. Tudo isso e muito mais aqui na Grenal, além do Edu Andreotti, nosso colega que estará aqui conosco também, depois seguirá ao longo da tarde, estarei acompanhando o Edu depois das 2 na condução aqui conosco, além do Edu Andreotti que está chegando também. Para nossa satisfação, João Garcia, jornalista de largos e importantes participações ao longo de tantos e tantos anos. O João Garcia que não larga, né? O rádio é uma cachaça para muitos, né? A gente não tem como largar, é alegria permanente, a gente fica atrelado permanentemente ao rádio. É bom fazer rádio. Agora, Nestor Rain cumprimenta João Garcia, tempo não se viam, é isso. O programa proporciona aos finais de semana, durante a semana é só briga, não é, Moscope? Vou quebrar tua cara, dar um tapa não sei onde, tu vai ficar sem a dentadura, mas no final de semana a gente traz de forma mais harmoniosa as pessoas aqui. Luiz Fernando Záquia também estará chegando logo aí na sequência. João Garcia, que satisfação ter o amigo aqui participando com toda a bagagem que tem, né? A gente sempre diz aqui para a juventude, cita vocês que ficaram tantos e tantos anos ali na linha de frente e têm capacidade para continuar, inclusive o aprendizado que eu, por exemplo, tive com você, né? Quando comecei. Tudo bem. Tudo tranquilo, João? Tudo bem. Dupla Grenal tá te animando, mas... Bem, eu gosto dos dois times. Da Peusora eu quero te abraçar o Nestor, daqui a pouco também o Luiz Fernando Záquia, toda a produção do programa. Então ali na coxinha o meu neto Lucas e a Diélia, a namorada dele. Pô, legal. Então, eles me acompanham em tudo que é lugar que eu vou, né? Porque velho tem que ser meio tutelado também, assim. Sabe que eu não deixo a minha mãe dar 2 passos, eu já tô no bico dela. Onde é que tu tá? O que tu tá fazendo? Não, é pra subir na escada. Não faz assim. Peraí, diz aí que eu levo pra ti. O que tu queres? Tem que ser assim mesmo. É verdade. E lá em casa eu moro num sobrado, então tem que subir a escada e ele sobe a escada atrás de mim. Eu digo, o dia que eu caio junto contigo. Vocês vão junto? Vão junto. Mas, de qualquer maneira, eu estou muito contente de estar aqui, porque você disse uma frase que é importante. O rádio é uma cachaça. Não existe aposentadoria. Aposentadoria é inutilidade. Aposentadoria é quando eu, por exemplo, falo numa rádio todo sábado lá em Santa Rita. Todo sábado eu participo da Cássia Web ali em Alvorada. Eu participo todos os dias do programa Camarote com o nosso companheiro Marcos Couto lá em São Leopoldo. Tem uma rádio com o nome do meu estúdio, tem o Fiorim, tem o Marcos... Teve aqui o Fiori há poucos dias. O Marco Antônio Pereira também está lá. Grande Marco. Enfim, e lá tem um estúdio com o meu nome, que é uma referência para o resto da vida. Uma rádio bem montada, uma web bem montada, com todo jeito de rádio grande. E eu estou aí, né? Como diz o Mário Lima, aquilo que sei, fazendo aquilo que sei, aquilo grande, que gosto, Mário. né? Então, realmente, a gente está aí com um Grêmio Internacional. Eu acho os dois bons times. Uhum. A colocação deles no Campeonato Brasileiro, até o Internacional, não está bem no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio está melhor. O Internacional está bem na Libertadores. Agora tem aí pela frente o River Plate, né? Aí já a cobra fuma, né? Então, realmente e a gente está aqui, né? Nós estamos aí para conversar sobre futebol que tem muito na televisão, né? O que mais tem aposentado, quem tem mais tempo. Mas que coisa louca. Nestor Rain tá
otimista com o Grêmio, assim, tá gostando? Tá até superando a tua expectativa inicial? Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Eu queria, antes de falar do Grêmio, fazer um registro e um agradecimento ao convite que me fizeste para mim comparecer aqui na Rádio Grenal, na companhia de tão ilustres figuras, do João Garcia, que é uma legenda do Rádio Gaúcho. O João Garcia atuou mais fortemente perto de nós num tempo em que os colegas dele também eram muito qualificados. Não que hoje não haja qualificação, não é isso. É que cada tempo tem uma forma diferente de comentar o futebol, de viver as coisas do futebol. E o João Garcia é uma legenda do Rádio Gaúcho. Então, vê-lo aqui, quando tu me convidaste, disseste que ele vinha, eu fiquei muito feliz de estar na tua presença, João Garcia. Te considero um grande profissional do rádio, com grandes serviços prestados, com grande saber e cultura sobre esse esporte tão importante. E o Luiz Fernando também, que é um amigo também de longa data, homem que conhece o futebol por dentro. Porque os níveis dos debates do futebol, eles sempre se estabelecem a partir de figuras que sabem muito. E aí tu procura te nivelar elas. Quando alguém no programa não conhece nada, ou é só um galhofeiro, um flautista, o debate cai ao nível do flautista, não do que sabe mais futebol. Então, quando a gente está em presença de pessoas tão ilustres, sempre é uma alegria estar aqui. Em relação ao Grêmio, eu sinto tenho uma sensação boa em comentar as coisas do Grêmio, porque acho que o Grêmio, depois de passar na gestão do Romildo, da qual fiz parte, só não fiz parte agora nesse período final, nós vivemos grandes alegrias, grandes emoções, vivemos um carrossel de emoções, conquistar uma Libertadores, depois baixar para uma segunda divisão. O Grêmio vem da segunda divisão sem um time montado, e o Guerra, junto com a sua equipe, junto com o Renato, remontaram o Grêmio e fizeram um time com grande potencial, o que mostra o lugar que o Grêmio está aí. O campeonato deve estar no começo, mas de qualquer forma é algo promissor. Mas acho o Guerra e a sua diretoria dirigentes discretos, dirigentes serenos, que tratam as coisas do Grêmio com muito cuidado, não é? Tivemos aí crescimento de sócios, tivemos essa contratação que eu achei um grande acerto, que foi do Luiz Soares. Então eu tenho uma boa expectativa em relação ao Grêmio. Tem muitos problemas para serem sanados, aí, seja no futebol, seja em finanças, mas eu acho que isso é um quadro geral do futebol brasileiro. Mas eu tenho uma expectativa boa em relação ao Grêmio, e mais do que isso, gosto de ver o Grêmio jogar. Confesso que nos últimos tempos, nos últimos anos ali, era difícil. Hoje acho que o Grêmio é um time que tem, vamos dizer assim, um entrosamento melhor, tem um futebol que uma pessoa que não vê o futebol só para secar o adversário, que vê para ver bom futebol, vê no Grêmio qualidades em setores do campo, muitos jogadores, temos que acertar ainda um pouco a defesa, mas acho que o Grêmio agrada a quem gosta de bom futebol. O Inter agrada quem gosta de bom futebol, já com a deixa do Nestor Rai, Luiz Fernando Zacher. Que tal? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Nestor. Meu querido amigo João Garcia. Tudo bem, tudo bom. Fazia muito tempo que eu não via o João. É verdade. Quantas entrevistas, hein? Papo de vocês. O João sempre teve o respeito de todos, nas horas boas e nas horas ruins. É um grande profissional, sempre soube separar essa questão emocional da passividade do futebol. Luiz Fernando, sabe que tu tá falando isso, e o Nestor falou, eu sempre tive grandes chefes de esportes. Alguns até me trancaram, né? Não, tu tá errado, tu não pode fazer isso em determinadas situações. E eu acho que a chefia é muito importante. A chefia é fundamental para nos dar um norte no caminho que a gente deve seguir. Eu fiquei 45 anos usando o microfone, desde 1970, 71, quando comecei lá na Rádio Cultura em Pelotas, até o 2015 na Rádio Bandeirantes. Eu sempre tive grandes chefes. Eu tive excelentes chefes de esporte. Eu acho que isso é fundamental para a gente saber respeitar, porque uma coisa, lá em Brasília, o Tancredo Neves, que a gente convivia... Para quem não sabe, João Garcia trabalhou um bom tempo lá em Brasília. É verdade. E eu convivi com
da política com quem convivi, com gente de primeira linha. Outra política, né, João? Outro momento na política. Era outro momento. Era outro momento. E o Tancredo Neves me ensinou uma coisa: não importa o tamanho do teu veículo, trata todos bem. Porque ele tinha saído da entrevista com ele um repórter do jornal O Povo de Cachoeira do Sul. E estavam no gabinete dele os maiores cronistas políticos do país. E eu fui fazer uma entrevista dos 25 anos da morte de Getúlio com ele, que foi ministro da Justiça do Getúlio. E ele disse assim: "Ô Garcia", eu até perguntei para ele: "Vem cá, senador, por que o senhor tratou tão bem esse rapaz e trata tão bem a mim, e tem aí Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Estadão de São Paulo e tal?" E ele disse assim: "Por quê? Porque um dia eu vou a Cachoeira do Sul." Tá certo. Eu vou no campinho dele, onde ele é o dono da palavra. Então, se ele fala, se eu trato ele bem aqui, ele vai me tratar lá. E eu nunca mais esqueci isso. Essa é a inteligência das pessoas. Já o Edu aqui conosco, diga... Mas falando internacional, acho que o Nestor fez uma avaliação muito correta do Grêmio, né? Acho que o futebol tu tem que ter prazer em ver, né? Essa questão de tu e o futebol, tu sofrer, não pela dinâmica do jogo, tu sofrer pela qualidade do teu time é muito complicado. E o Internacional, até um momento atrás, nos trazia essa sensação. Tu ia, mesmo tu tendo um bom resultado, tu tinha aquele sofrimento, tu não tinha o prazer de ver o bom futebol. Diria Haroldo de Souza, né? Aquela frase: "Como sofre esse torcedor colorado?" É um certo exagero do Haroldo, porque ele tem que dizer para os dois lados. Né? Os dois lados têm momentos bons e momentos ruins. É verdade. Isso é cíclico, mas enfim. E o Internacional, de um tempo para cá, o Internacional começa, mesmo dentro dessa série de bons resultados, se nós olharmos assim, o time internacional fez uma Libertadores que mas foi o único brasileiro invicto. Né? Não, o grupo do Internacional era barbada. Não, olha o grupo do Flamengo, olha o grupo do Palmeiras, também tinha times fracos. Mas o Internacional, essa é a característica do Mano. Né? O Mano foi vice-campeão da Libertadores com o Grêmio, que não era um dos melhores times do Grêmio naquele momento, e pegou o grande Boca, mas foi vice-campeão. Ele sabe jogar essa competição, ele sabe ter um bom resultado em casa e administra os resultados fora. Mas aí, eu diria, de um mês para cá, tu começa a ter uma mudança. Desde a mudança do preparador, pode ser preparador físico, o Internacional começou a ter uma condição física melhor e não fazia somente bons períodos dentro da partida de boa qualidade. O Internacional começou a ter 90 minutos aceitáveis. Antes tu tinha, João, 30 minutos bons e depois decaía, assim, uma coisa muito... com a volta do preparador, mas também com a eliminação de uma competição, o Internacional não tinha grupo e não tinha planejamento para jogar 3 competições simultâneas. É muito difícil. É muito difícil. Saiu fora da Copa do Brasil, talvez nós quiséssemos estar na Copa do Brasil, mas tu tinha que optar. Tu não ia ter condições de jogar as 3. Quando ficou jogando só as 2, e aí há um espaçamento maior, o Internacional teve a semana toda, vai ter a semana que vem toda. Quer dizer, isso ajuda a ter um recondicionamento físico e principalmente fazer com que alguns jogadores importantes tenham um estágio físico bom. O Mano escalava em determinado momento não os melhores jogadores tecnicamente, ele estava escalando os melhores jogadores fisicamente. Claro. É complicado. Ele deixava jogador de mais qualidade no banco porque não estava numa condição física. Então o teu time fica desbalançado. Agora não, agora ele está tendo tempo, ele está tendo reforço, ele está tendo crescimento de jogadores. Eu fui muito crítico ao Luiz Adriano da contratação, eu sempre disse, olha, eu tenho uma visão de ex-jogador. Né? Sim. Estou pegando a referência do Palmeiras. Mas veio para cá muito mal fisicamente. Quando ele já tem uma condição física melhor, ele já está fazendo bons jogos. Né? Tu começa a olhar o próprio Depena. O Depena está muito distanciado do Depena do ano passado. A condição física do Depena não era boa. Então, quando tu chega perto desse equilíbrio físico e tu tem um grupo tecnicamente razoável, eu acho que cresce. Eu acho que o Internacional... E assim, João, eu cheguei, estava ouvindo o João falando na questão do jogo contra o River. Sim.
E eu não fiquei bravo. Eu não fiquei bravo por duas razões. Tu enfrentando o grande, tu ganhando, tu cresce. Tu cresce. Se tu perde pro grande, tu perdeu pro grande. Não é tragédia. Não é tragédia, não há crise, Nestor. Eu vou estar em meio a um campeonato brasileiro. Se eu jogo contra um Pereira e perco pro Pereira, eu vi... Naufraga nas duas competições, numa e na outra, porque dá uma depressão. Gerou a crise e tem reflexo no brasileiro. Eu vi um jogo Pereira e Boca lá na Bomboneira, 2-1 pro Boca, o Pereira estava ganhando o jogo até os 89 minutos. Aí expulsaram o zagueiro que eu achei que foi uma forçada expulsão, mas enfim, expulsaram o zagueiro do Pereira e o Boca fez 2 gols em 4 minutos. Mas um jogo sob absoluto controle do Pereira. Não tirem para bobo. Mas se tu perde pro Pereira, virou o Globo, virou o Melar. A casa cai. Melgar. Virou Melgar, virou o Globo, vira... Então, bom, tu joga contra o River, é cachorro grande com cachorro grande. Se tu ganha, tu te coloca na competição. Já vou chamar aqui, João Garcia, também o Edu pro papo, só para esclarecer, né? Bom dia, caro João Garcia. Grande abraço. Enio Melo Filho. E ele botou aqui, o Záquia, também seu pai era muito amigo do meu pai. E eu era fã do Enio Melo. Comentarista. Eu era fã do Enio Melo. Como guri, eu tenho uma recordação do Enio Melo, em 1969, quando o Internacional quebra a hegemonia do Grêmio, ele comenta, talvez não me lembro se era Farroupilha, não me lembro, ele comenta a decisão lá que foi 0-0 o Grenal, e ele teve já uma coragem, o Enio Melo, de bater era o Zeno, o juiz, não era? Zeno Escobar Barbosa? Que anula o gol, não sei o quê. Então, o Enio era um cara assim que analisava o futebol com uma... Enfim, uma clareza, com uma isenção. Eu nunca soube qual era o time do Enio. Honestamente, eu nunca soube. Numa calma, Edu. Era um cara assim estranho. Na época, eu acho que ele era trabalhou na Rádio Gaúcha há muito tempo. Pois é, tu que foste colega, tu acha que ele era. Tu imagina nós ouvintes. Não, ele era muito. Eu tenho do Enio Melo uma frase, quando eu saí de repórter para comentarista, que é o caminho de todo mundo, né? Eu me lembro que ele me chamava de tal do João. Ele tinha mania de chamar sempre o tal do Flávio, o tal do Flão, do João e tal. E ele disse, o tal do João, eu vou te dar um conselho. Ele era um apostador. Né? Ele ficava vendo o jogo de futebol da cabine e com o radinho no Turf. No Turf. Eu não sabia disso. Sim, sempre no Turf. E ele era fã do Turf. E ele me disse o seguinte, aposta. Tu faz sempre uma aposta. Porque as pessoas, no final das contas, vão lembrar se tu acertar. Se tu errar, não vão lembrar. São poucos os que vão lembrar. Todos, a maioria vai achar que tu acertou. Então, eu fiz isso. Quando eu estreiei entre Grêmio e Novo Hamburgo. Lá em Novo Hamburgo, o Pedro Ernesto era o narrador. E o Pedro pediu a minha opinião e eu dei a opinião. Com o Novo Hamburgo melhor do que o Grêmio. E eu disse o seguinte, se entrar o Oswaldo, e o Minelli era o treinador, se entrar o Oswaldo e o Renato vão fazer a jogada do jogo que o Grêmio vai ganhar. Mas, por enquanto, dentro de uns 10 minutos, o Grêmio toma um gol. E o Grêmio tomou um gol. Aí, aposta. E aí o Pedro me pergunta de novo, o que eu tô achando do jogo, que tá lá pelo meio do jogo. Eu digo, o Grêmio tá mal, o Oswaldo tem que entrar no time. Na hora do Oswaldo entrar. Aí no intervalo entrou o Oswaldo, e o Grêmio ganhou 2-1. O jogo, e o Pedro dizia assim, chega, não aposta mais nada, porque já só acertou 2. O Edu, é jogo para... Claro que vai lotar, a casa está lotada já, né? Hoje eu vi a divulgação dos números, enfim. Mas, Edu, Nestor, todos, né? É o jogo contra o adversário mais qualificado do ano, né? Se tratando de arena. Que o Grêmio jogou com o Palmeiras fora, com o Flamengo fora. O jogo, digamos, que mais chama a atenção do ano é esse aí, né? Primeiramente, boa tarde ao Pisol, Nestor, Záquia, João, todos os amigos ligados ao 95.9, no aplicativo da Grenal, no Radiosnet.
Olha, pessoal, o Grêmio teve um bom enfrentamento contra o São Paulo, né? O São Paulo evoluiu muito, tá com um bom time de futebol, tem feito boas partidas. O Dorival deu uma evoluída bastante interessante nesse time de São Paulo, mudou a forma de jogar, fez o Caio Paulista jogar bola, coisas assim, né? Era para ter tocado 3 no Palmeiras. Exatamente. Perdeu a chance. Não, foi muito bem. E no jogo do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai bem e daí o Arboleda entrega 2 bolas, uma pro menino e outra pro Hendrick, se eu não me engano. Então o São Paulo vem bem e foi um grande jogo, Grêmio e São Paulo. Um grande jogo mesmo. E amanhã, eu acredito, vai ser um grande jogo. O Campeonato Brasileiro, né? 38 rodadas é muito momentâneo, né? E o momento do Botafogo é muito bom. A gente vem acompanhando a forma de jogar, como descem os extremas, como chega o Eduardo, o Marlon Freitas. É um time bem interessante. É a melhor zaga do campeonato? Eu não sei se é melhor, mas hoje ela é mais ajeitada, assim, porque... Tu sabe do que, desde o início, por experiência desses anos todos que eu estou na Latinha, eu acho o seguinte, até a 16ª rodada do campeonato, alguém me diz, o Gordo é louco, 16ª, por que 16ª? Se é a metade da metade. Até a 16ª tu já tem mais ou menos uma... Na 16ª, 17ª, por aí, tu já tem uma ideia do que vai ser o campeonato. Isso aí. Tu vai ser o campeonato. Tu vê quem vai disputar lá na ponta, quem vai disputar Libertadores, quem vai para pré-Libertadores e quem está no rebaixamento. Então, eu acho o seguinte, se o Grêmio ganhar amanhã, o Grêmio fica muito perto do Botafogo, porque o Grêmio já está no retrovisor. Sim. O Botafogo já olha no retrovisor e vê o carro do cara. Parece até o Senna naqueles carros ruins que o Senna tinha, que encostava nos caras, e os caras ficavam preocupados, daqui a pouco abriu uma brecha para ele passar. Então, esse jogo, tu tem razão, é o jogo do ano. Realmente é o jogo do ano até aqui. Até aqui. E até porque eu acho que eu concordo muito contigo, João, essa questão dos blocos que o campeonato vai se separando, né? Eu acho que esse ano talvez possa ser diferente. O que eu quero dizer com diferente? Porque nos outros anos era muito assim, título, tem o Flamengo e tem o Palmeiras. Sim. Vaga do G4 ou G6, dependendo dos campeões, tinha mais uns 3 ou 4 e depois todo mundo lutando uma pré-Libertadores. Hoje, se tu tirar o Botafogo, que dá essa arrancada louca, inesperada, assim, de estar 7 pontos à frente do vice. Bom, o Botafogo está 10 pontos do Palmeiras hoje. 10 pontos do Palmeiras hoje. Quem poderia imaginar? Imaginávamos o contrário. E Eu tem a também vantagem seguinte, porque hoje se enfrenta o Palmeiras e Flamengo. Então ele pode abrir mais uns pontos de um adversário direto pelo título. Se deu empate ali. Claro, para ele, maravilhoso. Então é muito importante essa vitória do Grêmio. Uma frase sem falar que o Botafogo não disputa a Libertadores. Está focado só no Brasil. Exatamente. Está jogando a Sul-Americana. Tá Sul-Americana. Mas ainda assim, duas competições ainda... O bom para o Botafogo era sair fora. Mas 2 competições ainda dá para tu levar, assim, né? Até o Renato falou sobre isso na coletiva. Agora, eu acho que esse campeonato aí, do jeito que tá saindo, e tomara que fique assim, com o Botafogo dando uma segurada, eu acho que vai ser todo mundo buscando ali do 10º para cima, todo mundo buscando praticamente a mesma coisa ali. Que ainda é um campeonato que... Não sei se é porque eu olhei muito a 2ª divisão no ano passado, mas o que eu tô achando a qualidade dos jogos, dos times. Tu pega geralmente os confrontos da parte de cima da tabela, dos 10 primeiros, a gente precisa ser lá no topo. Sempre jogos bons. Agora, antes de voltar para Grêmio e Botafogo, vocês falaram de 3 times aí que, para mim... dois times aqui são os times mais organizados da América do Sul. Para mim, o River Plate é um time muito organizado estruturalmente, não só em relação ao futebol. Então, tomou 5-1 do Fluminense há pouco tempo. Isso. Mas é um time... tomou 5-1, Nestor, o jogador expulso quando estava 2-1. Claro, muda tudo. Um time, para mim, muito superior ao Boca Juniors, e é aquilo que o Zaga falou. Não fiquei triste porque
eu vou saber se eu tenho chance de ir adiante ou não e ser campeão. Se eu não for, que eu saia logo e me dedique ao brasileiro, onde eu tenho ainda alguma chance. Eu acho que é uma reflexão interessante. Agora, o River Plate é um clube organizado e o Flamengo, mesmo com todos os recursos financeiros que tem o Palmeiras, o Flamengo é um dos clubes mais organizados do Brasil. Sim. O Flamengo, quando resolveu, lá quando saiu a presidente do Flamengo, o Flamengo se organizou. O Flamengo vendeu por 10 anos o seu material esportivo por 600 milhões para Adidas, negociou esse ativo, pagou as contas, trouxe gente eficiente para todos os setores do clube. O Flamengo é um clube muito organizado, muito organizado. O São Paulo, com o Dorival, vê que as pessoas dizem assim, treinador não influi. Treinador influi, é a mão do Dorival que fez o São Paulo se alavancar. E o Flamengo está num crescimento exponencial, né? Então tu acha que agora sem o português no Botafogo talvez tenha algum reflexo? Eu acho o problema sabe qual é? Quando a gente olha para o banco do Flamengo. E tu vê aqueles caras no banco que todos fariam inveja e entrariam dos nossos times de titulares. Tu olha o banco, a maioria deles. Tu olha o banco do Botafogo, tu não conhece ninguém. Exatamente. Então, de todos os times. Então quem vai resistir? Quem vai resistir aos percalços de um campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro? Mas o jogo de amanhã... E o Grêmio tem uma outra questão a ser resolvida, que é a questão da Soares dependência. Nós temos no Soares a figura exponencial desses pontos que conquistamos até agora. Se nós pensarmos nos jogos, nos pontos que aferimos, a presença do Soares foi decisiva. Teve um jogo de meio de semana aí que o Soares, a participação dele no jogo não passou de 2 minutos. Ele não teve a bola com ele mais de 2 minutos. Meteu uma bola no poste, cabeceou por cima, fez um gol e fez uma assistência. Olha aí. Não, é um time. 2 minutos. O Grêmio é um time com Soares e o é outro outro sem completamente sem Soares. E eu vou dizer uma coisa, o Internacional talvez menos. É um com o Alan Patrick e o outro sofre muito com a ausência do Alan Patrick. Empobrece taticamente, que é um jogador excepcional também. O Internacional se ressente quando esse jogador não está em campo. E o Grêmio também. E é o seguinte, já se viu que, por exemplo, o Vina não é não dá para ser tentado no lugar do Soares. É melhor até botar aquele menino de Santa Catarina que veio com uma aposta, fez um gol, o André, do que colocar o Vina, na minha opinião. Respeito às opiniões contrárias. Então, tá todas essas questões aí em aberto para o futuro próximo. Agora, amanhã será um jogo que todos vão gostar de ver. Claro, os secadores vão gostar mais do Grêmio perder, mas vai ser um jogo bom de ver. O secador é bom empate. É verdade. É que freia os dois, né? Que freia os dois. Freia os dois, não começa a se falar. Exatamente. Mas deixa eu dizer para vocês a respeito dessa novela do Luizito Soares. Eu acho que é um assunto, o Zaca já foi dirigente, e o Nestor também, mas a minha longa carreira, experiência no rádio, dali da janelinha, eu fico pensando, está sendo tratado um pouco amadoristicamente pelo Grêmio. O Guerra, quem eu gosto muito demais do Guerra, o Guerra faz parte daquela play de dirigentes que o Grêmio Internacional teve com os Aques e com as Mus e companhia. O sujeito, primeiro ele era o diretor de futebol, ou era chefe do jurídico, e depois ele ia ser diretor de futebol, vice-presidente de futebol. Era uma escalada. Escalada. Então, o Guerra me parece assim. E eu acho o Guerra muito ponderado. Discreto. Por quê? Por exemplo, essa crise que houve com o repórter da Matheus Dávila lá. Era da Band, não é mais. Não é mais. Não é mais como? Não, mas ele já tinha saído na época. Não, ele não está mais... Eu pensei que ele tinha saído por causa da... Não, ele tinha saído há poucos dias. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Bom, eu acho que não devem lidar com a imprensa como se a imprensa fosse inimiga, adversária. Quando alguém da imprensa usa de ironia, responda com ironia também. Porque o Renato, por exemplo, bota mistério nessa ação, nessa novela do Luizito Soares. Então, aí ficam a cabeça dos repórteres querendo existe a pergunta bem feita e a resposta bem dada. Ou a pergunta bem feita e mal combatida. Mas eu penso o seguinte, esse episódio aí, eu vou contrariar até o que pensa o Dalpisol. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre a imprensa. A imprensa tem enorme dificuldade para cobrir a área esportiva. Por quê?
Porque ela se faz de mosaicos de pessoas, de contatos, de informações que tu tem. Tu nunca tem uma informação absolutamente precisa sobre as coisas. Né? E o Gabardo, que para mim é um repórter muito bom, ético, sério. É meu filhote, viu? O Gabardo, sabia? Fui eu o que levei Gabardo lá não pro grupo fez nenhuma Simas, fofoca ou disse coisas que ele não ouviu. Só que, a meu juízo, eu penso que o Luizito Soares nunca cogitou de se aposentar. Ele, Luizito Soares. Se isso foi cogitado em reuniões de grupo e tal, porque a volúpia com que ele joga, ele é um jogador fominha para jogar futebol. Eu acho que ele pensa em jogar futebol ainda mais do que os 38 anos, além de. Porque gosta, só para terminar, só para concluir. Então, eu acho que esse assunto. Aí houve uma discussão com o diretor de futebol do Grêmio, e depois o Renato, num assunto que estava sendo tratado em bastidores do Grêmio e tal, ele torrou o diretor de futebol do Grêmio. Ele acabou com a vida do diretor de futebol do Grêmio. Aí ele se tornou ídolo da imprensa. A imprensa que às vezes ele fustiga. Então são essas coisas do futebol. No Luizito Soares, na minha cogitação pessoal, eu só vou falar sobre o Luizito Soares quando o Luizito Soares der uma entrevista. Porque as informações são as mais desencontradas. Um repórter do Uruguai lá que convive com o Luizito Soares diz que ele está bem aqui, que não houve esse convite do Messi, etc. Aqui se diz até internamente que ele quer sair porque ele quer. Quem tem que falar e dizer alguma coisa é ele. Ele resolveu não falar. Deve haver algum pedido, algum ajuste e tal. O Grêmio, o presidente, também está, em meu juízo, num recolhimento para acertar essa situação, que eu acho também correto. Então, eu não me sinto à vontade de cogitar exatamente sobre o que está acontecendo, exceto uma coisa. É real as dores que ele sente no joelho. Isso é uma coisa que ele já há algum tempo... Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Eu acho que trata amadoristicamente o Grêmio, essa novela do Luizito, primeiro, porque o Luizito não fala. Segundo, porque alguém do departamento médico tinha que explicar o que ele tem no joelho. O Grêmio demorou para entrar no processo. Mas aí o paciente tem que... O Nestor sabe mais, por ser originário do jurídico. Se o paciente, eu digo assim, não quero que revelem meu quadro clínico. No médico não tem outra coisa. O tempo da imprensa não é o tempo do clube. Mas o tempo da imprensa não é o tempo do clube. Nestor, e eu entendo a imprensa e entendo o clube. Me permite divergir um pouco. Claro. Quando o Grêmio se cala, e o Grêmio ficou 3, 4 dias quieto, aí começa a especular. A aposentadoria, quando o Gabardo fala em aposentadoria, ele não está dizendo que agora. Ele tem um contrato de 2 anos, o que o Gabardo está dizendo? Pode não cumprir os 2 anos, pode antecipar... Desculpa, Zaca, mas é o seguinte, tu vai te aposentar, eu também. Então, não, isso é uma coisa vaga. O Nestor vai se aposentar. Claro que vai. Eu já sou aposentado. Claro que vai. Já está velhinho, anda de boné, já meio careca. Isso isso é uma coisa muito vaga. Tudo bem, mas ele fala da aposentadoria em cima da lesão. Eu não acho que o Gabardo está errado em dizer o que eu só acho o seguinte, o Luizito Soares, isso eu não preciso ouvir o Luizito Soares. Eu tenho certeza que ele quer jogar futebol até os 40 anos. Mas o Grêmio tinha que ter entrado, vem cá. Sim. Claro, mas Dá no meio o Dalpizon me ajudou. O Dalpizon me ajudou. Sim, se o paciente não autorizou, mas... se o paciente não quer, se o paciente pede silêncio, tem um ajuste de bastidores acontecendo, vamos dizer assim, há uma ansiedade do torcedor, mas nós temos que confiar que o Guerra, que é um sujeito ponderado, sensato, calmo, tranquilo, está fazendo o que ele pode, mas porque o sujeito que alçou o Grêmio, a condição, que veio da segunda divisão, de 60 mil sócios para 100 mil sócios, que é decisivo para os pontos que o Grêmio conquistou e para a conquista do Campeonato Gaúcho. Pensa nos gols que ele fez e o quanto ele foi decisivo, inclusive em clássicos. Pô, eu vou confiar no meu dirigente. Eu vou lá e me manifesto. Eu vou lá e faço um comunicado. Até o presidente do Internacional, do Grêmio, vou lá e falo. Tu acha que a empresa não continuaria especulando? Não, tudo bem, Nestor. Vai continuar especulando igual. E é dever dela. Houve dois episódios. O episódio do menino, do goleiro, do Ariel, também demorou para entrar em campo. Barbaridade. Também demorou. Barbaridade. Eu não conheço o Foi Guerra. Pior Falei que isso. com o Guerra 2 vezes na vida. Foi pior que isso. Admiro, acho que, como diz o João, essa nova geração, não é tão novo, mas só acrescenta no futebol. É um cara de uma lisura, de uma transparência. Acho que o Guerra. O Grêmio ganhou muito. O Grêmio ganhou muito. Concordamos. Mas ali no problema do Ariel também, quem falou foi o funcionário do clube, não é? O Renato, não é o Renato que tem que falar.
a direção, o futebol, a presidência demorou 3 dias e liquidaram quase com o jogador, quer dizer, se expôs coisas particulares, de indisciplina, etc. Pô, Rudy Armindo Petri, velho, isso é coisa de economia interna. Isso se fala lá dentro. Veio e o Grêmio demorou para agir. Nesse episódio, também acho que demorou. Desculpe te invocar a condição de gremista. Não, Discutir com o Renato ou com os peronistas não é um exercício difícil, é inútil. É inútil. Então não contrata. Veja bem. Então não contrata. Não, mas tu faz. Então não contrata. O Renato Tá no é um pacote, combo. tá no pacote. O Renato é um combo. Vem com qualidades, vem com. Me diz uma coisa, como é que, tendo diretor de futebol, um treinador dá 1 hora de coletiva sobre problemas com um goleiro? Aí o presidente... Com o goleiro. Passa por Com cima o do goleiro. futebol Não, o presidente. eu não sei se não não chamou. tem. Aí depois, o diretor de futebol, que tu já foste, conhece bem a função, dá uma entrevista dizendo, olha... E no outro jogo, na outra quarta-feira, o treinador desmente o diretor de futebol. E o diretor de futebol cai. Eu acho que... Eu não Não é o primeiro que caiu por isso. Eu estou relatando fatos. E vou dizer mais, e aliás é boa a tua presença no programa. O Inter não botou o executivo esses dias depois do Grenal dizer pra uma falar, coisa no outro para dia- um diretor de não. futebol. Nós já tivemos... O Záquia é de uma época em que os diretores de futebol tinham grande importância. Era Cacalo no Grêmio, a era dele no Internacional e tal. Hoje... tem que se rediscutir essa posição do diretor de futebol. Sabe por quê? Concordo Porque o perfeitamente. diretor de futebol, na minha visão, ele tem que ser um sujeito que começa o ano com o clube. Aí eu chego lá e digo, Dal Pisol, presidente do Grêmio, tu me convidou para ser diretor, vamos pensar num treinador. E eu, diretor de futebol, vou lá conversar com o treinador. Dizer, olha, tu vai ir por isso. Quando o treinador vem, ele já me conhece, sabe quem eu sou. Agora me diz uma coisa. Está lá o Renato, está o Abel lá no Grêmio. E pousa o Nestor Rain, ou sei lá quem, no vestiário. O cara olha, Nestor Rain? Quem é o Nestor Rain? Quem é o Nestor Rain? Não ia tu e o Renato junto não sobraria uma cadeira no vestiário. Porque tu tens personalidade. Semanas, né? duas semanas. assim, O eu Edu tô não ia ficar dando, nada. né? Não, Quebrar não, tudo. não teria nenhuma condição. Mas não é o caso, porque a única vez que fui convidado para ser diretor de futebol foi no tempo do Fábio Koch. Mas sabe por que isso? E acho que foi um acerto do Grêmio não me Mas convidar. sabe por que isso, Mas só para professor? terminar, só para dizer assim. Então, hoje, com o executivo de futebol, eu acho que esse elo de ligação entre a direção do clube e o futebol pode se dar via executivo. Estão se superpondo cargos. E eu quero perguntar para vocês, há quanto tempo, na dupla Grenal, no futebol em geral, vocês veem um diretor de futebol do calibre hoje, você está do Brás do Flamengo? Que um treinador chega e diz, eu quero que venha o fulano de tal para ser meu auxiliar técnico. Diz, não, aqui no Flamengo não. Aqui quem mexe no futebol, contrata jogador, quem diz quem vai mudar, sou eu. E ele está certo. Mas te respondo, o grande Nestor. problema do Grêmio, da queda do Grêmio para a segunda divisão, foi a subversão das funções dos cargos. E isso levou o Grêmio para onde o Grêmio foi. A subversão dos cargos. Gente que se empoderou de áreas que não eram suas. E deu no que deu. Estava lá dentro, eu não posso dizer o que é bom para o Grêmio. Mas o que é ruim eu posso dizer. Nestor, vamos lá. O Brás é um bom exemplo. É remunerado tempo integral. Isso aí. Aí muda as coisas. Mas Eu defendo essa tese. Eu também. De Então estás diretor, comigo. vice-presidente de futebol Então estás e comigo. presidente de clube tem que ser remunerado. Dedicação integral. Estás comigo. Não adianta chegar às isso 5 aí. horas da tarde. Não. Pega aquele exemplo do Inter, quando deu a pseudo-greve, não tinha o agente político. Tava o Paulo Autori, corporativismo. O treinador, corporativismo. Quem era? O menino aquele que era o Braga, não, que foi pro Vasco, que era o... Brax. Isso. Paulo Brax. Vamos pro Paulo Brax. Vamos combinar. Tu acha que ele ia enfrentar jogador para dizer vamos pro campo? Claro que não. Se tá o cara político ali, Nestor, vamos pro campo é comigo, o detalhe está resolvido. Então, cada vez mais tu interfere com outras funções, tu bota um gerente, tu bota um diretor técnico, e o vice de futebol, por que tu faz isso? Porque o vice de futebol Está esvaziado. está esvaziado, ele não é remunerado, ele chega às 5 horas no clube para dar entrevista, para Mas saber no teu tempo, o que houve. No tempo que tu fosse diretor de futebol, não era remunerado. Não era remunerado. E eu só vou tinha dizer um em teu supervisor. favor. Só tinha o Duran e o Verágio no E Grêmio. vou te dizer em teu Isso aí. favor. Eu vou dizer em teu favor.
a tua voz era ouvida. Não, porque... Eu quero dizer, de tempos para cá, pessoas Não até tem. habilitadas Muito. passaram Não, por lá. Não é? Eu não estou mas- contra os que passaram. Eu Mas só tu, estou Nestor, dizendo... não tem tempo. Perderam o peso específico. O Carlos Josias, a quem Perderam gosto, o peso específico. aqui é um gremista que eu gosto muito, o Carlos Josias. Eu Sim, às vezes grande brinco com gremista. ele, vem cá, tu tem que pegar, vai ser diretor. Ah, mas eu não tenho tempo no meu escritório. E é verdade. Vai viver de quê? É verdade. Eu fui sondado em abril do ano passado, quando o Grêmio ganhou o Grenal 3-0. Aí me chamaram, assim, uma sondagem. Sim. Eu entendi que fui convidado, eles dizem que não, que só me sondaram. Mas, enfim, a conversa eu terminei no início, eu tenho que ser remunerado, eu vivo de salário. Claro. Eu hoje tenho uma função pública, vou sair do governo do Estado Sim. e vou viver de quê? Meter um contrato por um meter tempo nota fixo, fria? né? Porque senão Vou tu meter sai notinha mês aqui dentro? depois. Não adianta. Não, mas tu chega. Aí me disseram, João, desculpa. Tu chega às 5 horas, porque nós profissionalizamos. Eu digo, então eu vou chegar às 5 horas Para comer na mão dos para outros. comer na mão dos outros, para eles me relatar o que foi decidido. não dá. Fico em casa. E só repartindo com vocês, as nossas trajetórias dos clubes são semelhantes. Todo mundo... eu comecei como vice-presidente do COV, depois saí e depois voltei para o Departamento de Jurídico do Grêmio. No Departamento de Jurídico do Grêmio, onde eu tive no meu período grandes colegas, a primeira providência que eu tomei, talvez tenha sido a única coisa boa que eu tenha feito, foi eleger um chefe de jurídico interno. Então, o Grêmio, quando eu saí do Grêmio, o Grêmio prescindiu da figura do diretor jurídico político. O Grêmio não tem mais diretor jurídico político. É tudo profissional. E eu acho que talvez essa seja a única coisa boa que eu tenha feito pelo Grêmio todos esses anos, foi deixar organizado essa parte. E o Grêmio vai muito bem nessa área. Obrigado. Agora, Se bem que vocês acho... eram elogiados, João Garcia, certamente várias vezes foi ao Rio. Eu, quando ia ao Rio, teve uma época na Guaíba que eles ficaram sem correspondentes. Sim, e o Paulo Sérgio Pinto era o chefe. Todas as segundas-feiras eu ia ao Rio fazer julgamento. E só ouvíamos elogios aos jurídicos de Grêmio e Inter. É impressionante o conceito, o alto conceito. Nós estamos de acordo, tem que profissionalizar isso. O clube não merece o desvão do tempo das pessoas, aquele tempinho pequeno tem. Os clubes merecem uma intensidade de atuação. Deixa eu dizer para 400 vocês. milhões, aí tu vai botar 2 voluntários lá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que eu acho, houve uma época em que o futebol cresceu do túnel para dentro. Agora o futebol cresce do túnel para fora, para o campo. Então eu acho, e isso é que está acontecendo. Tu tem treinadores competentes, tu tem preparadores físicos, tira e bota e tal, mas são competentes, os departamentos de futebol são competentes, estão bem estruturados, mas falta a figura de alguém que tu telefone à meia-noite e o cara te diga, não é verdade, ô Garcia. Então o Nestor Rain disse que não é verdade essa notícia a respeito do Luizito Soares. Não há nenhum interesse de time da segunda divisão da Espanha nele. E eu quero te estar em off. E a gente aceitava o off. E a gente aceitava o off. Por quê? Porque o Luiz Fernando Zac e o Nestor Reis diziam, olha, eu vou te dar em off. Ele tem um problema. Vamos supor, Luizito Soares, o Renato, que eu vou contar uma história do Renato que eu sei, e ele tem uma artrose do joelho. Desde 2019, que ele vem com essa artrose e ele precisa parar, fazer tratamento com gelo, enfim, com outra coisa. Ele parece gordinho, pode ser feito de medicamentos no joelho para ele não sentir dor, pode ser. Então, tudo isso tem que ser às claras, com alguém que tenha na imprensa essa convivência, que tenha essa... que tenha essa confiança, essa é a palavra, essa confiança do dirigente. Agora, sobre profissionalismo, viu? A Leila, presidente do Palmeiras, comprou um avião para o Palmeiras. E esse avião não está em uso ainda. Tem um colega nosso que adora coroa, diz que o avião é ela. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Ele gosta. Ela é um avião. Aí eu sei então. Gosta. Está em outra emissora. Está em outra emissora. E é piá, meio novo, adora. Mas a Leila não colocou... Eu, o Nestor, o João, a gente entendeu. Claro, sim, mas o João... chamou de velho. Mas a Leila não colocou o avião ainda em uso, porque o avião terá um local para fisiatria no avião. O Cheito está jogando em Porto Alegre
e tem um problema de joelho, coisa parecida. Quando ele volta no voo de Porto Alegre para São Paulo, ele já vai tratando da sua recuperação. Quer dizer, isso é dar ao departamento médico uma condição, porque esses jogadores, como foi dito aqui, custam milhões adquiri-los e mantê-los. E às vezes no básico, que é fazer com que eles voltem rapidamente a jogar, nós falhamos. Né? Isso tem que ter um cuidado extremo, porque não é possível. Né? Deixa eu contar para vocês uma... Pode ser depois do anúncio aqui? Pode ser. Rapidinho. A KTO te leva ao gauchão de futsal às quadras do Rio Grande do Sul. Entra lá em kto.com e faz o teu cadastro. kto.com, onde a diversão acontece. KTO.com. É bom lembrar, te leva ao gauchão de futsal às quadras de todo o Rio Grande. Entra lá em kto.com.br, te cadastra kto.com, onde a diversão acontece. Chegou o Bibis, Estico, Esticadinho, Sticks, a novidade da Noig Bauer nos sabores ao leite, mousse de limão, esticadinho, a combinação perfeita do wafer crocante, recheado com autêntico chocolate da Noig Bauer. Produtos da Noig Bauer nos melhores mercados e supermercados bem pertinho de você. Um abraço para o Ricardo Von Tobel, está sempre na nossa audiência. Diga, João Garcia. Ricardo Von Tobel, que já foi Coca-Cola, né? É isso, e quase presidente do Grêmio. Grande gremista. Baita gremista. Nos honra muito esse torcedor aí. Do PSOL saiu a lista de relacionados do Grêmio. Do Grêmio? Opa, Botafogo. vamos lá, o João já completa. Não. Vamos lá, goleiros Adriel e Gabriel Grando. Nas laterais, Cuiabano, João Pedro e Reinaldo. Para zaga, Bruno Alves, Bruno Vini, Gustavo Martins, Kahneman e Natan. Para o meio-campo, Bitelo, Darlan, Carbajo, Cristaldo, Gustavinho, Mila, Natan, Vila Sante e Vina. E no ataque, André, Ferreirinha, Luiz Soares e Zinho. Esses são os relacionados do Grêmio para enfrentar amanhã o Botafogo, né? O Jeromel ainda não ficou à disposição, né? Tinha essa esperança. Deixa eu contar para vocês o que eu com o Renato, que eu fiquei sabendo há muitos anos atrás. Quando o Renato parou de jogar, ele parou de jogar porque havia uma película da rótula que se desgastou e ele sentia muita dor. Ele jogava um pouquinho, tinha que parar e coisa, até que parou. Vide Luizito Soares. Então, aí, um ano depois, veja só o que é o destino, um ano depois, no Jockey Clube do Rio de Janeiro, e tu é meio de turf também, o Nestor, descobriu-se, porque tu sabes que o cavalo é um atleta. O cavalo de corrida é um atleta. Ele é a mesma coisa que um jogador de futebol, que um corredor de coisa. Então, um cavalo teve esse mesmo problema do Renato no joelho do cavalo. E o departamento médico do Jockey Club conseguiu recuperar essa película com um produto que refazia. E o cavalo seguiu correndo. Isso foi um ano depois. Então eu quero dizer o seguinte aqui, que o Dalpizol lembrou bem, o médico só pode dizer que o jogador tem aquele problema de saúde se o jogador concordar. Falando em cavalos, a minha filha ganhou um cavalo crioulo do meu sobrinho, Alamino. E sabe qual é o nome do cavalo? Luizito. Luizito. Fez uma homenagem para o jogador. Matheus. E quando eu passo para Jaguarão, que eu passo ali por Arroio Grande, sempre lembro de ti, porque eu vou com muita frequência ali, Rio Branco, ali, aquela região ali. Isso. Matheus, lá de Porto Belo, pergunta se o doutor Nestor já se recuperou daquele episódio do abigeato. Eu tenho procurado fazer uma proteção máxima para os coitados dos boizinhos, né? Interpretaram mal. Porque exatamente. Porque deu coincidência de um árbitro ter essas são as injustiças que eles cometem no futebol. O árbitro passou dali prejudicando o Grêmio na arena. Contar, foi um jogo com São Paulo. À tarde, foi 1-0 para o São Paulo. Com a própria... 94 minutos de jogo, 48 minutos de jogo. Só o goleiro do São Paulo matou o jogo em 11 minutos. O árbitro hoje é comentarista de arbitragem. O árbitro hoje é comentarista de arbitragem. Não o Paulo César. Não o Paulo César. É até um árbitro que
trabalhava até no Ministério de Relações Exteriores, alguma coisa e tal. Ah, o Magrão, aquele menino. Isso. E aí, ele sai do campo no segundo tempo, eu estava lá com hoje o presidente da UAB, com o Leonardo Mário, que me ligam que tinha me roubado 2 bandidos. Eu xinguei os bandidos de roubar. Isso, e ele achou acharam que era ele. o árbitro, é injustiça. É. É as injustiças que o futebol comete com as pessoas. A gente Mas tenta se recuperar. tu xingou no ar, ele ouviu? Como é que é? Não, é que eu estava no telefone, Ué, dizia, isso. filho diz, filho daqui nos roubam à tarde, ele na vinha nossa saindo. casa, na nossa cara, e vocês não fazem nada. O cara achou que era pra ele, tu vê só. Tava falando do Não, e ele objeto. passou, eu olhei assim, mas olhei, porque... Era o Ricardo Marques Ribeiro? O Magrão? Não, é o Márcio. não. É o... Não era no Ministério de Relações Exteriores, era no Ministério Planejamento, alguma coisa. Não. Ele acho que está desempregado. Ele estava como comentarista esportivo, agora saiu. Ah, não, eu sei quem é. Tá, já vou lembrar. Vou lembrar. Tô linkando aí. Sandro Meirahit? Sandro Sandro Meirahit. Meirahit. Sandro A Meirahit. mulher dele também era comentarista. Não, mas vocês pensem, agora, falando rigorosamente sério, 94 minutos, ter 48 minutos de bola rolando, 11 minutos com o goleiro, ele deu o cartão amarelo pro goleiro aos 44 segundos. Ah, sempre assim. Mas isso é um desaforo com o torcedor. Você teve um gol, só o Marcelo Groy uma vez foi expulso. Por ser. Contra o Atlético Paranaense. A única vez que eu me lembro. Eu lembro Nunca vi nada. E acho essa regra nova Eles dão cartão amarelo e fazem uma essa onda, regra bota o goleiro nova- na vida. Se tu dá logo amarelo, tu, entendeu? Eu digo, Enquadra o essa cara. regra nova que está alongando os jogos, mas é uma regra Deus do que céu. protege o consumidor do futebol. É uma Claro. vergonha tu ir ao campo e ver tempo de jogos tão exíguos. Só que assim, e eu não Nestor, sei se o futebol não tinha que mudar para ser de bola rolando como é o futebol de salão. Aí falam o seguinte, não, porque a televisão, porque aí vai durar um tempo. Como é que o basquete nos Estados Unidos dura o tempo que for necessário? É um espetáculo. Agora, não pode sonegar de um torcedor que paga ingressos caros, mensalidades caras, o futebol que lhe é devido. Jogar 32 Isso minutos. é uma vergonha. 32 minutos de bola rolando. Só que isso representa 6 a 7 partidas ano a mais. Nós já temos um calendário apertado. Sim. Se tu somar os 10, 15 minutos que cada jogo a mais está dando, eles dão 6 Por no isso- primeiro tempo, 7 no segundo, no Não somatório... achas melhor a solução que ele deu? 32 Não. minutos de bola corrida. Mas no somatório, num calendário apertado, que tu te preparou para jogar 70 partidas, Não, mas a tu vai jogar solução 78. que o Garcia está dando resolve isso. Sabe Não, por quê? ok. Porque se tu tiver que jogar 32, ao invés de tu aumentar, tu vai diminuir. É isso aí. E tu vai jogar realmente 32 minutos, 64 Ou minutos. tem uma rigidez dos juízes, Tá ótimo. cara. Eu acho que isso aí facilitaria se houvesse a rigidez. Mas agora nós estamos vendo aí o Guarani e o Londrina, parou o jogo, quase 10 minutos, cara. O jogador se machucou, mas aí o juiz deixa o goleiro fazer tempo, demora para bater uma falta, ele mesmo faz, às vezes demora para bater uma falta, quando tu quer pegar a bola para sair jogando rápido, Tu acredita ele para, que isso possa tem um apito. acontecer? Tu falaste sobre dirigentes, tu acredita que possa acontecer no regime que estão os juízes? Não. Então, Enquanto não forem então tem que profissionais, arrumar uma não vai outra exigir. solução. No meu- possível, no- que tu vá ao campo e esteja Luciano, sonegado. O meu time lá de Pelotas, no Brasil, Nosso time. É o único, tu também é. Ah, o único sim, Grêmio que eu tudo. tô. Eu acho que não gosta do Esportivo Brasil. Já é um deixa- progresso. É o progresso, tem um Grêmio na minha vida. deixa eu te dizer assim, O Pra Zaga meu- falar o nosso Brasil, daí já tem uma para noção. o meu time de Pelotas, do Brasil de Pelotas, o jogo tinha que terminar aos 40. Inter no interior. Porque o que o Brasil toma gol depois dos 40, 42, 45, 47, é uma coisa louca. Eu também preparo É um negócio físico, que né? Tá, mas tem um aqui O da jogador tá capital que extenuado. toma também, Hã? toda O hora. jogador está extenuado, não aguenta Só mais. pode ser, só pode ser. Um time que ficou 6 anos na Série B, está na Série D. Aquilo foi como um boliche, assim, ó, uma rodada de boliche. Bateu e caiu da B para C para D, e só não caiu para E, para E, F, Que não porque não existe tinha. ainda. Deixa aparecer primeiro. Deixa aparecer. O Luciano de Gravataí que me mandou sobre o árbitro. É só elogios para participação, só elogios para a participação de vocês. Parabéns, Dal, pelos convidados. Vocês estão com a bola cheia, né? Bom dia, Dal e bancada. O programa está excelente. Falou em Arroio Grande e bateu a saudade da minha terra. É o nome dele. Está vivendo lá em Niterói, no Rio de Janeiro. É o Blanco, lá de Arroio Grande. Mora no Rio de Janeiro. Mora bem, aí, né? o Blanco. Blanco, hein? Niterói é legal também. Deixa eu mandar um alô para quem está ouvindo esse programa. Opa.
o Rubinho e a Lilian estão ouvindo, o meu primo Maurinho em Rio Grande, o PC, que é o PC Carvalho, está ouvindo o programa, e o PG lá do Jornal Correio do Sul do Rio Grande, o Tavares, que é um garoto gênio lá que tem 5 web. Léo Jorge está nos ouvindo também. O Léo Jorge, sim, exatamente aqui, o Léo Jorge. O Gonça aí em Alvorada e o Imperador Júnior também em Alvorada. E estamos sendo ouvidos pelo Zé e a Cris na África. Pô, que legal. Entendeu? Na África. Que show. Então esse pessoal todos, o seu Gilberto Machado ali na escolinha de futebol o Ser Assis, que é tio do Ronaldinho e do Assis Roberto, do Roberto Assis. E falsa memória. Falsa memória? Não, é isso. E onde o Lucas é professor de... tem o Edu também, que tem pavor do professor, Ronaldinho. Pois é professor de futebol. Deixa eu mandar um abraço para um amigo teu, para o Ernesto Guedes, com quem... Está sempre nos ouvindo, grande Ernesto, teve aqui há poucos dias. Eu converso com o Ernesto com muita frequência no WhatsApp, gosto muito dele, acho que ele tem ideias modernas sobre futebol, um sujeito atualizadíssimo, e me lembro que ele, por um pedido do São Paulo de Rio Grande, ele voltou por um pequeno período a treinar o São Paulo. Jogou com o Grêmio na Arena. O Grêmio pariu uma bigórnia para fazer 1-0. Eu lembro. 1-0 no São Paulo. No meu imaginário, o Ernesto Guedes está naqueles duelos, Fernando, que ele fazia com a dupla Grenal, que era uma guerra. E lá para ganhar dele... Ganhou 3 do Inter na sequência. Era uma missa. 3 do Inter. Ele conhece muito, né? Sabe muito. Ele está atualizado sobre futebol, sobre a questão da força mental no futebol, que é uma coisa que os clubes descuram muito, que ele conversa muito com ele é aqueles treinadores antigos. Sobre a preparação integral do jogador. Atualizadíssimo. Conhece jogador por um abraço jogador. carinhoso para esse amigo que ninguém aplica nele. Não aplica no Ernesto. O Ernesto Guedes. Conhece. Mas eu queria dizer, mandar um abraço para o seu Gilberto Machado, lá da Ser Assis, porque o Lucas está começando a fazer educação física aqui na Rita dos Reis, e o Lucas treina a gurizada os pequenininhos e os mais grandinhos, onde tem 3 ex-Ronaldinho, tudo da família. Então, ali na Vila Nova é uma coisa impressionante o que tem de Ronaldinho. Entendeu? Pobres crianças. Pobres crianças, não. Depois do Pelé, foi o maior jogador brasileiro. Não, acho que nem o Nestor combate isso. O Nestor não gosta e o Edu também não gosta. Sabe por que eu gosto? Que eu convivi com ele, daí eu não tem nada a ver com a situação da saída dele. Eu gosto dele enquanto criatura, eu convivi com ele. Sim. Ele é um cara que eu cobria a seleção. Mas isso o João Garcia tem razão. Falava comigo o talento direto. dele não está em discussão. Não está em discussão. É o melhor jogador formado nem a nesse simpatia pessoal dele, porque até hoje no Grêmio, aqueles funcionários mais antigos sempre acharam ele um sujeito humilde, tranquilo e bem. O episódio lamentável é outro. Mas o episódio lamentável... Mas era gênio. O episódio lamentável... Como jogador. Gênio, sim. O episódio lamentável do Grêmio tem o irmão por trás. Não, tenho certeza disso. Tenho isso certeza. Aí, não. Isso, absoluta certeza. Ninguém tira dele. Ele não fazia nada foi o erro sem dele. O irmão. Não se impor diante do irmão. Não faz nada. Não faz, continua fazendo. Isso é uma característica, João, isso é uma característica de quem perdeu o pai cedo. É. Eu perdi meu pai também cedo, então a minha relação com meu irmão mais velho, espelha muito com o Pedro Paulo, é muito intensa, e a dele mais ainda. Ele tinha uma dependência do Assis com a figura paterna. Sim. Você teve sorte que era o Luiz Fernando. Não, eu tive sorte de tinha mais 4 irmãos. Claro, maravilha. A figura paterna dele era o Assis. E aí, velho... Tu tinha um irmão que era ator de cinema, né? Continua vivo. Ainda continua vivo? Continua. Mas isso é mais do que tudo, viu? Viu? Isso é mais, assim, para mim, uma tristeza pelo seguinte... Tu pode ter 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, mas tu não poder andar na tua cidade, sim. Não poder ir num café, não poder tomar uma cerveja, não poder voltar para o clube que te formou. Ser a grande figura da cidade. Ia um jogo, né? Isso se transformou numa fraude, num engano e tal. Que agora certamente atinge, porque não há dinheiro no mundo. Será que ele teria uma estátua, o que tem o Renato, se tivesse ele vindo para cá de volta? Não sei se ele teria, mas eu acho que ele é o cara que apareceu
que poderia conseguir esse feito. Concordo contigo. Quem é que jogou como fila, ele? na No fila. Brasil. Não. Podia, Não, assim. hoje Não- tem não a vejo internet. A internet nos mostra o Ronaldinho jogando. Ele é uma mistura de Garrincha pelo lado direito e de Pelé pelo meio da área. É uma coisa impressionante. É. Quando eu Não, estive. e que honra para um quando clube, eu estive né, João? com- Um clube Sim, inteiro, no seu, sim. um jeito que foi escolhido o melhor jogador do mundo. É. Isso é uma Duas honraria para o clube. Duas vezes. E é uma coisa ruim, uma coisa que o Porque torcedor não não é, aceita. tem muito bom jogador que jogou bem no É Brasil. triste. Quando saiu do Brasil não foi bem. Sim. tem Muitos, jogador. muitos. O Zico é um exemplo. Sim. O Ele próprio não. Renato, no exterior, É. não brilhou como brilhou aqui. Aqui foi um jogador excepcional. Mas de uma outra praia em relação ao Ronaldinho. Não, claro, Quer dizer, não. Ronaldinho foi bem aqui, foi bem na Espanha, foi bem... Na França, foi bem na Na Itália. França. Na Itália jogou? Não, Jogou na no Espanha. Milan. No Milan, né? Jogou no Milan. Aonde Já foi, tava já outras ideias. Já. mas aonde foi O Ronaldinho bem. jogou plenamente aqui, na França e na Espanha. Já no Barcelona, a sua Ele ganha fase a final, Champions League e larga. o Barcelona muito hábil na construção e preservação dos seus ídolos, liberou. Sim. Vai. É. E ali começaram os problemas. O Ronaldinho brigou na Itália, brigou no Flamengo, brigou no Atlético Mineiro, brigou no México. Todos esses clubes ele saiu seccionado com os clubes. Mas ganhou em todos. Fluminense Não, também. não se Menos discute. no México, Não, né? eu acho que preliminarmente diz assim, gênio, não se discute hoje. Estou dizendo administração de carreira. para de jogar bola depois da Champions. Mas Ele aqui, larga. viu, Edu? Aqui, em Poderia ter uma carreira mais longa, em não razão acha? do fanatismo que é essa ideia, eu quero dizer o Guerra e ao Barcelos, do Internacional, que eles são mais importantes do que o governador do Estado no Estado. Olha que o governador é Brasil, hein? Seu governador Baita reforço. Grande reforço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a coisa aqui é tão grudada na pele da gente que a primeira coisa que pergunta para o sujeito é: tu é gremista ou colorado? Para nós, o Ninguém Edu pergunta- abriu o jogo, mas para mim, eu que ninguém nunca pergunta, falei, tu é direto. de direita do Bolsonaro ou da esquerda do Lula? É. Aliás, falar em Lula, se o Ronaldinho não pode andar aqui em Porto Alegre, o Lula não pode andar no país inteiro. É brabo, Porque- é questão de segurança. O pessoal cuida disso. João Garcia, a volta do Filipão, tu que é super bruxo dele. Não gostei. Não? Não gostei. Não gostei. Acho que ele tinha que encerrar como diretor técnico do Atlético Paranaense e não voltar como treinador do Atlético Mineiro. Não gostei. O Felipe Mas, conseguiu ser expulso ganhando o jogo de 2-0. Mas isso eu vou te dar uma notícia em primeira mão. É porque o Filipão vai encerrar a carreira no clube e ele, vou dizer assim, manifesta, pelo menos. Não acho que seja um ardor cívico, porque no futebol a pessoa trabalha. Todos nós mudamos quando ficamos muito perto do futebol. A gente muda um pouco as concepções. Todos mudam. Felipe Zaca também. A gente continua amando o caminho, mas a gente expressar isso um pouco. A gente envelhece. Ele vai acabar aqui no Grêmio. será? Eu acho. Tu acha que vai treinar o Grêmio? Será? Não sei se ele vai treinar, mas um manager, alguma coisa. Conhece futebol, né? Conhece muito. Conhece Barbaridade. futebol. Tem um outro cara do Internacional que ele tem um problema, porque ele não dá sorte nas coisas. Um sujeito que entende futebol Falcão. pra caramba é o Falcão. Falcão é um prazer conversar com ele sobre futebol, porque ele te disseca um jogo didaticamente. E ele tem um azarão que ele pega clubes problemáticos, mas ele é um... Falcão, tu tem razão. É ele uma é das conversas sobre futebol das melhores. Das melhores. E o Filipão consegue te mostrar E o tempo, no vestiário, transformou o Filipão num sujeito. Ele era mais assim, ele está mais... Tá mais light. Acho que conseguiu acomodar um pouco a situação financeira dele, que sempre foi difícil. Estava com dificuldade. Agora, vocês falaram sobre ser gremista. Agora, desculpa se eu estou falando. É ótimo, pai. É um bate-papo hoje, está muito legal. Vocês falaram sobre o negócio de jornalista gremista ou colorado. Isso é uma das bobagens que existe aqui no Rio Grande do Sul, porque o jornalista se credibiliza por suas opiniões. Não é pelo fato dele ser gremista ou colorado. Se for gremista e disser uma coisa razoável sobre o Internacional e continuar expressando teu ardor pelo Grêmio e vice-versa, a pessoa que está te ouvindo está sabendo. Esse cara é gremista, mas ele analisou um negócio do Internacional perfil agrada. corretamente. E o sujeito que é colorado gremista e acha que engana as pessoas,
a pessoa que tem um mínimo senso de observação sabe. Eu olha, eu raramente me enganei. Assim. Há pessoas que enganam realmente, mas é a minoria. A maioria se expressa assim nas coisas mais comezinhas. Por exemplo, final do Internacional com o Chivas, que era um adversário que não era a altura do time de Internacional. O Colorado. Olha, não é jogo jogado, isso aí tem que ter cuidado, vamos jogar, etc e tal. O Grêmio jogar final com o Lanús, o Colorado. Jogo jogado, mas nem vai para a Argentina, já está ganhando. Porque se ganha, não é nada. E se perde, é uma tragédia. Exatamente. Então, as pessoas se manifestam e é os atos falhos. É o jeito assim, nós do Grêmio temos chance, nós, quer dizer... Sim. Se entregou. Então, essas coisas são uma uma situação, bobagem. Né? Fernando Carvalho... Eu acho. Fernando Carvalho me disse o seguinte... Prefiro conviver Com 100% com os gremistas do que com os colorados. Dizia ele. Os colorados vêm aqui, fazem intriga, colocam o clube em confusões permanentes, descobrem dívidas do Inter, bagunça. Os gremistas, por a gente saber que eles são os gremistas, eles são, na maioria das vezes, eles ficam mais na deles. Fernando Carvalho tem uma teoria, que eu não concordo, mas para ver como cada um vê de um jeito. O Grenal do século. Quando o Internacional faz o segundo gol, a televisão foca, os jogadores vão vibrar bem na bandeirinha de escanteio e tem um repórter que está pulando junto. Quem é esse repórter que surgiu um mistério? Não, mas é pessoa nativa e tal. Sim, mas o Vitor, que é hoje, o Paulo Santana do Internacional, que é o... Não, é esse rapaz da Band, como é o... Como é, meu filho? O Baldasso? Baldasso. É o Santana, ele quer ser o Santana do Internacional. Ele mete o pau no Inter e coisa e tal, porque ele quer ser o Santana. Mas esse rapaz atravessou o Beira-Rio de joelho. Atravessou. Então, quer dizer, ele hoje é colorado. Hoje até está muito identificado. Os caras estão se identificando mais, estão se identificando. Eu acho não estão bom isso. entregando, claro que é. Mas também respeito quem não quer ser. Respeito, mas quer dizer, mas eu não acho ruim que o sujeito. Eu não vejo as opiniões porque o cara é gremista. Eu vejo a opinião pela qualidade dela. Se é uma opinião de qualidade, eu escuto. Se o sujeito que conhece, que sabe, que está dizendo algo ponderado e sensato, eu te digo que eu não me assumi gremista porque eu estar na profissão é uma coisa decorrente da arquibancada, né? Arquibancada que me trouxe aqui. Então eu não tive a opção de escolher ou não. Mas eu vendo hoje, eu já... Eu sabia que tu era gremista, eu achei que o azul e o preto... Eu jamais assumiria. Jamais aqui. Jamais. Te limita em trabalho. Se tu, por exemplo, eu vejo no ano passado, eu achando que o Inter estava jogando muita bola, e estava, na minha visão. Tava, sim. Eu elogiar, Foi vice-campeão brasileiro. Pô, esse gremista, assim, o Edu disse que o Inter era favorito para ganhar o Gauchão desse ano, a arrancada. Eu sempre olho com os meus olhos Não de disse futebol. uma barbaridade. E no ano passado era um gremista muito coerente. Pô, os caras colorados me elogiavam e tal. Esse ano que eu acho que o Inter não está jogando absolutamente nada, e eu falo isso, daí eu virei o gremista doente. Então, quando tu elogia, é até coerente. Quando tu critica... Eu discordo do não estar jogando nada. Eu insisto. Eu também discordo que não está jogando nada. Eu acho... Inter e Santos, o Inter não jogou nada. Mas aí tu vai pegar a partida, eu pego o Grêmio e Bragantino. Não, me dá 5 partidas boas do Inter, hein? Não tem. Eu não sei, eu tenho que ver assim... Mas só tem o último recorte de 7 invencibilidades do Inter. Contra o Santos não jogou nada. Contra o Santos foi mal. Contra o Bahia, jogou nada. Não, foi bem, fez um belo primeiro tempo. Um belo primeiro tempo. Opa! O John salvou 2 vezes o primeiro tempo. Mas fez... O meu time é ofensivo, fez um belo primeiro tempo. Daí caiu no segundo. Ofensivo? O time do Internacional, quando joga em Porto Alegre, e essa é a sua grande dificuldade, ele tem que ser propositivo, ele tem que ser positivo, e aí ele tem dificuldade, porque ele não tinha jogador com isso. Eu discordo disso, até porque se o Inter não tem jogador, o Bahia também não tem. Mas eu vi o Grêmio e Bahia 2 vezes, o Bahia para mim jogou mais que o Grêmio 2 vezes. E não dá para comparar os times, o Grêmio é bem superior. A gente está analisando o Inter ou o Grêmio? Não, tu está analisando o Bahia. Não, quem falou do Bahia foi tu. Não, tu disseste que o Bahia... jogou com o Bahia. E jogou mal.
o primeiro tempo, o Internacional fez um bom primeiro tempo. Eu não achei, eu discordo. Esse é um olhar do Colorado, e a tua opinião é um olhar do gremista. Não, Isso eu quero- esse que eu não entendeu? Eu não gostei Esse é o do segundo tempo. Eu não gostei do segundo tu tempo. critica, O tempo foi muito ruim. quando tu critica, tu é o olhar do gremista. Tu nunca, tu nunca vai ter o olhar da análise. Sempre vão te julgar pela camisa que tu veste. Mas longe de Por mim- isso que jamais assuma o Mas seu a- time. Mas posso te dizer, mas longe de mim querer te convencer. Mas eu acho o seguinte, ó, o primeiro caminho para o inferno é querer agradar a todos. Eu acho assim, ó, que vou dizer assim, vou dar minha opinião pessoal. Cada um tem que procurar o seu nicho. Né? Então, por exemplo, tem o gremista que vem aqui, que é conselheiro do Grêmio, eu não me manifesto sobre o Internacional. Um dia nessa mesa aqui veio um dirigente do Internacional e alguém começou a comparar os times. Ah, fulano, Beltrano, fulano. Todos do Internacional para ele eram melhor que o do Grêmio. Eu digo, isso não pode acontecer. Deve ter 3 do Grêmio melhor que o Internacional, ou 2. Quer dizer, isso é o fanatismo, né? Sim. Então eu acho o seguinte, quando tu admirado pelas tuas opiniões que são sólidas sobre o Grêmio, e tu não vai conquistar a maior parte do torcedor, tu vai conquistar 5%, mas te serve, tá ótimo pra ti. Mas Cumprir essa não função. é nem a questão Tu não de- quer de- agradar a torcida do Internacional. Não quero agradar. Inclusive, eu não quero Acho agradar. eu. Eu não quis Nem a dizer, do eu não Grêmio. quero nem a do Grêmio. E a do Grêmio, os caras vão dizer assim, é muito corneteiro, eu sou contratado, traidor. eu sou Esse é o teu papel, contratado, então. eu sou contratado, eu sou Então não estudado faz para diferença. falar de futebol. Então não faz Mas daí diferença. tu perde a tua credibilidade. No momento que tu acha alguma coisa contrária, vai ver que tu tá falando isso como gremista. Mas acabou de falar, é que é o teu olhar de gremista. Então por que o cara vai falar qual é o time dele, se no momento que ele tiver um olhar diferente sobre a partida, é porque tu tem Então teu eu vou time. te dizer o também- seguinte, mas também se tu quem quiser perde dar a um credibilidade, em sabe? meu juízo, é o suposto isento. Esse Mas que eu perde a entendo o cara credibilidade. que é supostamente isento. Sim, eu entendo. Eu também seria. Não quer se incomodar? Eu também seria. Nestor aqui, João Garcia, a dona Marjana disse o seguinte, uma vez, já conversei algumas vezes rapidamente sobre esse assunto, e ela disse assim, inclusive ela trocou o meu time. Ela disse, dá a hora que tu quiser assumir ali, que tu torce pra tal time, daí eu olhei pra ela, Marjana, o meu time é o outro, Nem que eu origem, queira. o meu time é o outro, Mas nós, o Edu sabe, nós temos liberdade. Qualquer um que quiser aqui pode ir pro ar e dizer, se o cara acha Mas que as pessoas não são filhos de chocadeira. Se vocês estão aqui comentando futebol é porque gostavam de algum time na infância. claro, não é sim, possível. isso aí e é não ótimo. é possível que uma pessoa razoavelmente ótimo. inteligente, por mais que a pessoa queira esconder, Claro. a não ser um gênio, não percebe. Então é querer Sabe, na enganar Guaíba eu as trabalhei no pessoas sem Agora, razão. 2 anos. Eu fazia política na Rádio Guaíba. É claro que eu nunca fui fanático, assim, filiado a nenhum partido. Mas tinha alguma aproximação. Bom, Quando estreou aliás, quando o Grêmio inaugurou o estádio, um repórter foi no estádio do Grêmio e ele comentou o preço da pipoca. A coisa que ele mais destacou é que a pipoca era muito cara. Muito cara. Porra, eu imagino qual é o time dele, né? Sim. Aí eu vou num jogo Não, mas Aí eu vou. O pai dele pode ser pipoqueiro. Sim. Essa hipótese também tem O jogador pode ser, porque Outra que não vez- pode o pai dele? Outra vez eu vou a um jogo aqui, e o Grêmio jogou mal. Mas pensa no jogo, ganhamos o jogo de 1-0. Aquele uruguaio expulsou um jogador do Fluminense, eu acho o Fred, o Grêmio ganhou de 1-0. O Fluminense amassou o Grêmio. Aí estou saindo do estádio e um comentarista de outra rádio que não daqui, Asmar de Piranga, outra rádio, o senhor diz assim, esses 3 pontos vão fazer muito mal pro Grêmio. Não, E joguei o cabeça do poste. Não tem. Não é possível. Não tem. Aí não tem. Não é possível. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí os caras olhavam, quando eu era repórter, diziam assim, o Garcia é colorado, o Garcia é gremista. Eu não me escondi e nem me escondo atrás de ser torcedor do Brasil, porque no início da minha carreira, a torcida do Brasil foi tão carinhosa, tão amiga minha, eu fui tão ídolo daquela torcida, que é impossível não ser torcedor. Hoje sou menos torcedor do Brasil, confesso, sou menos torcedor porque essa queda da B para D me arrasou, acabou comigo, entendeu? E aí os caras diziam, mas eu vivi no Internacional, quem perguntou quem é, eu estava chegando de Brasília, quem é esse gordinho que está na gaúcha aí, Falcão? Perguntou, e Gasperinha era o goleiro, disse, olha, eu tenho boas informações dele, porque o Cacau, que foram companheiros... Né? Grande Cacau. O Cacau é meu amigo e disse que ele é muito correto, muito direito e coisa e tal.
eu fui aprovado pelos jogadores do Internacional, porque eles conversam no vestiário. Eles conversam no vestiário. No Grêmio, eu fui muito amigo do Renato. Aqui não vejo há 4, 5 anos. E tenho vontade até de ir na arena para dar um abraço nele. Mas do Renato, do Oswaldo, do Tarcísio. O Tarcísio, eu fui na casa dele e ninguém sabia que ele fumava, nem que ele tomava as caipirinhas em casa. Entendeu? Eu nunca disse isso. Somar mais uns pecados. Eu nunca disse isso no rádio. Certa vez, um treinador que foi treinador do Curitiba, que foi treinador do Internacional, o Zé que se lembra dele, na época que o Chapinha era preparador físico, eu fui na casa dele, ele tinha tomado uns uísques demais, ele disse horrores do Asmus. Disse horrores. Gravei com ele. No fim, o Chapinha tu me perguntou quando eu estou saindo, tu vai usar essa fita? Eu digo, não vou usar essa fita. Peguei a fita e desmanchei na frente dele e dei a fita, entendeu? Porque eu sabia que aquilo era a palavra de alguém que estava alcoolizado e que queria desabafar e que me deu uma entrevista. Que ia custar a carreira dele. Grande atitude. Depois, ele me contou que num jogo do Internacional lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo, ele tinha comprado o juiz, porque o Flamengo ia comprar, e ele comprou o juiz. E o juiz perguntou para ele, até não vou dar o nome do juiz, mas me dá vontade, que era um juiz famoso. E aí ele pegou e disse, o juiz perguntou para ele na minha frente, como era o nome do treinador, rapaz? O treinador do Curitiba. O treinador do Curitiba, na época do Chapinha, era preparador físico. Ele disse o seguinte, vem cá, eu fui na farmácia aquela e não tinha o remédio que tu tinha. A farmácia era a agência bancária e o remédio era o dinheiro do suborno. Então, o juiz disse, bom, então o nosso compromisso está desfeito, não achei o remédio na farmácia. E ele diz assim, tu sabe o que era o remédio? Era o dinheiro que eu tinha que ter depositado para ele, não depositei. Então ele Dalpisol, qual é a tua expectativa em relação ao Emer Valência, que deve estrear no domingo? Já vou dar antes, só para... O Pato Moura está na nossa audiência, mandando um abraço. Mandando um abraço para o João Garcia, para o Nestor Rai, claro, para o Edu, para o Luiz Fernando Záquia. O Ayrton Ruschel está na nossa audiência, Dalpisol, impressionado com o nível do debate. Parabéns a todos, Ayrton Ruschel. Permite só mandar um abraço especial para o Pato Moura, vou dizer por quê. Opa. Eu gosto do Pato Moura, acho que ele entende futebol pra caramba, jogou futebol. Estive com ele em Roma, com meu filho, conversando com ele. Ponta driblador, segundo ele. E acho que ele entende muito de futebol. Eu vejo que eles brincam com ele e tal, e fazem muito bem de brincar. Mas ele conhece não só de futebol. Do Falcão. Não só de futebol, ele é bom em outras coisas. Fratello. Hoje é meio ex-atleta, mas... Sim, namorador, mas esse é especialista. Eu gosto muito... Não, mas eu acho que ele entende muito de futebol. Eu gosto muito quando ele... Ele entende mais de futebol ou mais de mulher? Às vezes tem brincadeira e tal. Ele entende os dois. Acho que os dois. Esse é um cara completo. Acho que se equivale. Mas o Patinho, il mondo, ergate animali. Você sabe que, em certa oportunidade, numa viagem... Agora eu vou gostar do Patinho, acho que ele gosta muito, mas ele está assim, já na situação do jogador veterano. Assim, né? Joga uma amistosa de vez em quando, assim. Acho. Eu até tenho que contar isso. Ele vai me xingar, mas ele conhece muito. Só queria deixar isso bem claro. Uma vez em Minas Gerais, num hotel em Minas Gerais, eu estava hospedado, eu e o Mário Lima, encontramos, sabe quem? Digliola Cinquetti. Aquela famosa cantora. Famosíssima. Né? Digliola Cinquetti. O Pato nunca teve a Digliola Cinquetti na vida dele. Essa escapou. Este escapou, como diz meu primo. Este escapou. É uma figura muito querida. Escapou, primo. Nós fizemos na Rádio Gaúcha um programa de grande audiência, como tem aqui, de grande audiência, esse, por exemplo, é um programa de grande audiência, que era o Show dos Esportes, era o Pedro Ernesto de comandante e toda, eu, Darcy Filho, Vianney Carlet, Jair de Farias, Pato Mori, Nilton Zambuja, Pelotinha,
Pelotinha está sempre nos ouvindo, tá? Em Santa Catarina, não quer voltar mais. É, isso mesmo. Abraço pro Nilton Azambuja também. Tem um comunicado aqui que a gente vai ver. Nogueira, o melhor sorvete é o refeição. Coisa boa. O melhor chocolate é o refeição. Meu Deus do céu. Sem dúvida nenhuma. Uma refeiçãozinha, tem um escadinho ainda. Refeição, o chocolate da nossa infância. Lembra do Kibamba? Tomar, o Zac gostava muito de grapete. Grapete. E crush. Crush era bom. E vem cá, rapaz, como era outra bebida que tinha naquela época, não tem mais, é gasosa. Né? Lembra a gasosa? É um negócio que tinha. A gasosa de Santa Nem Maria. Nem vou contar, porque estávamos descobrindo a gasosa era de Santa Maria. Tá era de Santa Maria, na frente de Santa Maria. Lá tinha Cirilinha em Santa Maria. Cirilinha, sim. Cirilinha, que era uma bebida que não era gasosa, era uma base de laranja, eu acho. E o grapete tinha uma propaganda. Quem bebe grapete, repete grapete. Quem bebe grapete, repete. Isso mesmo. Barbaridade, como a gente é velho. Né? O tempo passa. Sabe que eu tô com muita esperança no meu novo treinador do Uruguai lá, Qual é? O Louco Bielsa. Eu gosto muito do Bielsa, acho ele um personagem, assim, um sujeito diferente, inovador. E os gestos, quem tiver oportunidade de passar os olhos pela biografia do Bielsa, assim, os gestos humanitários de desprendimento do Bielsa ao longo da vida dele, ele faz dele um jeito diferente, e ele é um inovador no futebol. Acho que ele vai fazer bem ao Uruguai. O Uruguai tem limitações porque é um país pequeno, mas é um país que gosta mais de futebol que o Brasil. Se fosse contratado pela dupla Grenal, seria chamado de superado. Agora, os uruguaios gostam mais de futebol que os brasileiros. Gosto. Por exemplo, não há nenhum dissenso no Uruguai, em qualquer departamento, em relação à seleção uruguaia. Aqui nós, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Zac já tiraram o Nilmar de uma final de um jogo, o Paulo Nunes. Nós temos uma experiência ruim com a CBF, colamos o logotipo do CBF na seleção. Então, eu não torço para a seleção brasileira. Eu também não tenho nenhuma ligação. Não torço que vá mal também, mas é uma coisa para mim que não tem importância. Não, eu também, porque é o Brasil e tal. Mas com o Uruguai eu me emociono. Deixa eu aproveitar e falar emocionar. Exato, em Copa do Mundo a gente olha com um olhar muito crítico. Muito crítico. Também somos azedos, um monte. Quem não é azedo é quem tem a decisão, evidentemente, de escolher o melhor, de estar super bem. E aí, sobre esse assunto, fala o nosso Bruno Schutz, que acompanha o que temos aí de promoções final de semana. É o momento de comprar o melhor pelo menor preço, não é assim, Bruno? Boa tarde, dá o nosso recado aí, Bruno. Fala, Dalvizol, boa tarde pra ti, meu querido, boa tarde para todos os nossos ouvintes da Rádio Grenal. Quero começar fazendo uma pergunta. 60% de desconto é muita coisa, né? Tô nessa, 60% é uma loucura. Já tô entrando na fila. É uma loucura e é o que temos de loucura aqui no Carrefour, pessoal. O Carrefour chegou, é o hipermercado do Brasil que chegou em Porto Alegre e só aqui vocês vão encontrar as melhores ofertas. Então confiram comigo aqui, ó. Todas as massas e molhos com 60% de desconto na segunda unidade, 60% de desconto na segunda unidade também, e de todos os vinhos importados, cervejas especiais e drinks prontos. Pessoal, também todos os pneus a partir do aro 14 com 60% de desconto na segunda unidade também. Então, 60% de desconto na segunda unidade de vários produtos aqui do Carrefour. Então, venham todos para o Carrefour Sertório e se preparem a encher o carrinho. Carrefour Sertório, pessoal, é no antigo Big, na Avenida Sertório, número 6600, aqui no bairro Sarandi de Porto Alegre. Então, venham todos conhecer, porque o Carrefour está na área e a unidade móvel da Grenal também aproveitando os descontos de até 60% de desconto na segunda unidade de vários produtos. Volto com vocês aí no estúdio, meus queridos. Valeu, grande Bruno, grande Carrefour, 60% de desconto, é loucura total, é pro cara não pensar duas vezes. O que eu iria comprar mais adiante, eu já aproveito para comprar agora, utilizando todo esse desconto proporcionado pelo Carrefour. E tem cartão, né? Tem cartão, só facilitação aí no
Carrefour. O Inter precisava de goleiro, ou precisa de goleiro, Luiz Fernando Zac? Daqui a pouco eu tenho outros assuntos com um amigo aí, com todo mundo. Por exemplo, a história das ligas aí, né, que tá fervilhando. Tá fervilhando. Não, a questão do goleiro eu acho que sempre é um acréscimo, principalmente um goleiro experiente em termos de competições sul-americanas, né? Me parece que o Internacional imagina que tem um risco na contratação do Johnny no final do ano. Deve ter alguma coisa nessa relação contratual que eu desconheço. E fez uma leitura que o Kehler talvez tenha que jogar fora, que não é um jogador para te dar tranquilidade, de titular absoluto. O Johnny foi bem em alguns jogos, foi muito bem até, mas esse goleiro, tomara que se concretize. O Rocher? Goleiro do meu time no Uruguai, do Nacional. Eu tenho assim, uma bela impressão dele. Acho que é um goleiro talhado para uma competição como essa. Bom, já que o Nestor disse que é o goleiro do time dele... Eu sou torcedor do tricolor do Uruguai. Pra quem não sabe, o Nestor vai ao Uruguai como eu vou a Cachoeirinha. Olha só, o D'Alessandro jogou no Nacional. Teve uma passagem assim... Como é o número 8, aquele que... Mas jogou lá. Que eu queria no Internacional, mas ele joga na meia. Que jogou agora contra o Internacional, no Nacional, jogou aqui, jogou lá. O baixinho aquele? Não é muito baixinho, não. É mais gordinho. Não é Zanata, Zabata. Que o Inter tentou. Técnico. Não é? Em seguida eu já falo aqui, eu sei que o Inter tentou contratar. Recebi aqui a corneta. Colocaram um jornal e uma manchete. Que venha o epílogo sobre o Soares. Aí o comentário do gremista. Não conseguiram aposentar, não conseguiram vender, agora querem que o Grêmio desista. É muita dor. Querem que desista? Mas, não entendi por que querem que venha o epílogo. Quer dizer, os caras querem que se resolva logo. O Grêmio não quer que se resolva, o Grêmio quer acertar com ele. E o sujeito torcendo para terminar, para o fim, né? E aqui ele tem razão numa coisa. O Zaca falou aqui sobre o River Plate, né? E eu concordo com ele. Mas antes do sorteio, todo mundo queria fugir do Flamengo, do River Plate e do Atlético Mineiro. Isso. Todo mundo queria fugir. Menos ele, por essas razões que ele declinou. Mas estou dizendo de certa mídia. Aí depois se tornou o adversário perfeito. Não, o adversário perfeito é porque ele disse. Mas antes, esses mesmos diziam, nós temos que fugir desses caras. Essas inconsistências que irritam as pessoas. Eu participei do programa do REC antes do sorteio e disse, se eu posso escolher, eu quero o River. Pela grandeza, eu acho que o River... Eu acho que o River não está no momento como um grande time. É a defesa mais vazada dos 16. É a defesa que mais tomou gols. Ele está bem no campeonato. O do Grêmio também. O Grêmio tem uma defesa... ele está bem no campeonato argentino. Ele está 9 pontos na frente do... Não está ajustada. Mas o Botafogo também está bem. E se tu me dissesse, tu prefere jogar contra o Flamengo ou o Botafogo? Eu escolheria o Botafogo. Então, eu também. E eu acho assim, vamos jogar bem aberto nesse tua... O Internacional não pode correr riscos no Campeonato Brasileiro. Não. Se tu vem de uma crise, tu perde para uma naba qualquer, na Libertadores, Pereira, já naufraga. Vem cá e bababá. E aí, que causa um efeito além da derrota. Aí a gente sabe. Não, mas a tua justificativa, eu só estou dizendo que pessoas que antes diziam, nós temos que fugir desses, agora o adversário é ideal. Mas tu dizia antes que não o Atlético Mineiro não ficaria bravo em jogar contra o Atlético. Acho que é time igual para igual. Eu acho que o melhor seria o Nacional. Acho que não. Sabe jogar mas isso aí. Sabe jogar Libertadores. Sabe jogar isso aí. Veio aqui, vamos lá, com um time comum. Isso que o Nestor falava antes, a questão da torcida nacional, que eles gostam de futebol, uma coisa impressionante. Eles lotaram o espaço destinado à torcida do visitante. Eles lotaram, fizeram barulho durante o jogo todo, perdendo o jogo, foram empatar no último minuto, fazendo barulho. Quer dizer, este fanatismo do transfere para lá no mata-mata. É diferente quando é classificatório. Quando tu vai para o mata-mata, pode complicar. É time que tem camiseta, se supera. Se eu puder escolher, eu vou escolher. Quero vantagem? Vai num Pereira, vai numa coisa dessa. Eu queria fugir do boliviano. Dimensionada a população. O uruguaio gosta mais de futebol que o brasileiro. Não tem dúvida. Todos os colégios, todo o sistema educacional está em cima também do futebol. O uruguaio não tem dissenso sobre a seleção uruguaia. Todos consideram o Uruguai
a seleção uruguaia é um embaixador do Uruguai fora não tem essa conotação. E eles jogam muito futebol nesses campinhos de rua. Não, é um país desse tamanho e forma jogador toda hora. Aqui eu quero te perguntar, porque a gente conhece por netos, por filhos de amigos, um guri de 10 anos, ele quer receber uma bola ou um videogame? Agora quer jogar um videogame. Pois então, lá a bola ainda é um produto que vende muito. Não, deixa eu referendar o que vocês dizem de torcida uruguaia. Eu estava em Montevidéu, numa dessas coberturas, e o Peñarol foi campeão do Uruguai. Aquela briga de Peñarol e aquela briga Grenal, né? Agora me arrepiou a torcida do Peñarol subindo a avenida... Los Carboneiros. A 17 de julho, acho que é, né? 17 de julho, avenida, é? 18 de julho. 18 de julho. A 18 de julho, e eles cantavam, eu nunca mais me esqueci. Esta es la verdad que hay de boca en boca. El Peñarol se queda com la copa. Mas é uma coisa impressionante. Tem outra música que diz assim, os paizinhos cantando hay que tener un poco más de huevos. Eles são muito bons. Mas, João, são bons torcedores. Em cima desse teu exemplo, na Libertadores de 89, o Internacional ganhou de 6-2 do Peñarol aqui. Aí nós fomos jogar na semana seguinte no Uruguai, Montevidéu. Pô, eles tinham ganhado de 5-0. Tinha 60 mil pessoas no estádio. Exatamente. O Internacional ganhou 2-1 até. Mas tinha 60 mil pessoas, fizeram uma guerra. Claro. Pois tinham tomado 6. Se é o inverso, se o Internacional ou o Grêmio tomam 6 fora, aí bota 15 mil pessoas aqui para cornetear. Sim. Eles botaram 60 mil pessoas para empurrar. É diferente. O Luan, gente, o Renato surpreendeu a todos, né? Ficou todo mundo perplexo, né? Quando o Renato quer lançar um assunto, mal começa a coletiva, ele joga pro ar, né? E nas redes sociais tá todo mundo agitado com essa possibilidade, né? Vocês... Do Luan vi? Eu acho que o Luan no Grêmio jogaria. Eu acho que ele jogaria. Ele tá longe da família, tá longe da vila dele, tá longe dos amigos dele e ele tá com a cabeça louca. Ele tá... Tá ele e um outro jogador num motel com 10 mulheres, não tem como o cara servir 10 mulheres. Na primeira tu já morre. Já atrapalhamos como? Claro. Mas assim como... Atenção, proprietários de motéis aqui em Porto Alegre. Aumentem a suíte. Se habilitem. Se habilitem. Aumentem a suíte. Tu que é gremista, tu gostaria de ter o Luan no time? Olha, o Luan, ele tem um carinho do torcedor do Grêmio muito especial. Porque em 2017, onde ele foi escolhido o melhor jogador da Copa Libertadores, daquele certame que o Grêmio se vitoriou, aquilo está muito vívido na cabeça do torcedor. E o torcedor é grato a esses bons momentos que viveu com o Luan. Eu não sei como o Luan comporia essa situação, porque ele ganha 800 ou 900 mil no Corinthians, não sei quanto tempo de contrato tem ainda, se acaba no final do ano, ou se tem mais tempo de contrato. Esse jogador foi negociado com o Corinthians pelo Grêmio por um bom valor na época, me recordo. Ainda o Corinthians pagou uma multa, porque atrasou um pagamento e paga para ele um salário alto. Mas é um jogador inviabilizado em São Paulo. Ele está inviabilizado torcedor, ele chegou a apanhar numa dessas catedrais do amor lá de São Paulo. Catedrais do amor. Né? Então, ele está inviabilizado. Né? Se ele viesse para cá por um dinheiro pequeno, ele livraria o Corinthians de um problema, que é a convivência com ele. E ainda com alguma possibilidade, mesmo que mais escassa, de recuperar o jogador enfim, trazer a ele uma outra configuração. Eu acho que isso depende muito do que o Corinthians está disposto a fazer. O Corinthians fez isso com o Santos e ele foi e não vingou. Essa é a minha dúvida. Não vingou. Eu acho que tem muitas dúvidas, mas eu não acho uma atitude impensada ou que não deva acontecer. Eu acho que é uma questão de conveniência, de ver por que preço vem, questão salarial, como sim. vem, etc. e tal. Se for um salário simbólico para dar-lhe uma chance de reabilitação, eu não vejo por que o Grêmio não faça isso para um jogador que tem esse significado para a nossa história. E que tem idade, né? Ainda tem idade para a nossa história. Tem 28 anos, acho. Eu concordo com a tese. Agora, nossa história. Ele vai abrir mão do salário do Corinthians? Não, mas ele não tem que abrir mão.
O Corinthians tem um sujeito lá que ele não usa. Ok. Eu vou te dar um exemplo agora que eu não deveria dar, mas agora eu não sou mais dirigente, eu posso dizer. Sim. O Diogo Barbosa, de infausta memória, eu emprestaria ele de graça para alguém. Digo, se tu levar ele, Sim. é teu. Por outras razões, o Luan está no Corinthians sem nenhuma utilidade. Exatamente. Se o Grêmio pagar 30 mil, 50 mil, 100 mil para o Flamengo, para o Corinthians, é negócio. Então a situação é retirar o No Luan Santos o Corinthians pagava de o um lugar salário. consagrado, de um lugar onde ele está, vamos dizer assim, colocado de lado e onde pode até haver um novo incidente. Então eu acho que é imperioso para o Corinthians tirar esses jogadores lá. Exatamente. E que lugar melhor que o clube onde ele pode ter uma chance de recuperação. Então eu vejo com bons olhos eu acho que a essa iniciativa. Agora depende, como disse, Sim, salário, do valor que virá. Se vier um valor que compromete... Vamos mandar as nossas sobrinhas para lá. Quem é? A tia, aquela conhecida. Ah, tia. Na chegada do Luan. amiga do Aquela Nestor. amiga. É. Pô, o Nestor tá Não, mas capenga. o dirigente do Grêmio que fosse contratá-lo ia conversar com ele. Não. Claro. Daqui para trás, tu tens uma vida. Daqui para frente, tu vai ter outra. Mas muda. Pois é. João Garcia, eu tô Pois montando é. no parapeito, mas não ato nem maneio. Eu tô como na música. Tô como na música. Tô sendo forte. Osáquia, e depois vale também o lado sobre a ótica gremista, porque o Nestor conhece muito bem dessa história de contratos, enfim. No Inter deu confusão, bate-boca, xingamento. Na questão da... Nosso Maurício Strogo lá ficou muito pé da vida. Primeiro quero mandar um abraço aqui com o nosso ouvinte, o João Inácio, que está na estrada nos ouvindo, querido amigo. Eu acho que o Internacional, ele faz o que tem que fazer, a discussão. Né? Ele ouviu a Liga Forte e não tinha ouvido a outra tese, que é a da Libra. Então, uma quantidade, mais de 100 e poucos conselheiros fizeram um documento solicitando que também fosse ouvido, que acho que é absolutamente normal. Eu quero ouvir as duas possibilidades para quando eu puder votar, eu vou votar naquilo que é melhor para o clube. Eu tenho que olhar o clube no todo, eu não posso olhar o clube em 6 meses, em final de uma gestão, na próxima gestão, eu tenho que olhar o que isso vai impactar em 50 anos. Foi uma bela apresentação essa na segunda-feira, que teve depois de discussão, nada a ver com as pessoas que estavam apresentando. É uma discussão que está muito acirrado, a coisa está muito forçado, esse é o termo. A direção e os movimentos que apoiam a direção têm uma simpatia pública declarada pela Liga Forte, né? Por razões que eu respeito. E não estou dizendo que as razões não sejam boas. Agora, eu queria conhecer os outros motivos que, no meu entendimento, pode ser melhor. Quando eu olho os parceiros de um lado, eu olho o Grêmio, eu olho o Flamengo, eu olho o Corinthians, eu olho o Palmeiras, eu olho o São Paulo, eu olho grandes clubes. Quando eu olho na outra, olho clubes de menor expressão, alguns clubes importantes, né? O Atlético Mineiro, mas parece que o Atlético saiu ontem, mas tinha o Fluminense, enfim, o Atlético Paranaense, Internacional, simpático é isso. O que me assusta é que ontem encaminharam um documento para o presidente do Conselho, não assinado, listado. É o Jürgen? Para o Sérgio. 158 conselheiros, não estou dizendo que os 158 conselheiros concordam com o teor do documento. Eu tenho ali amigos que botaram o nome que têm posição absolutamente contrárias. Mas está sendo usado. 158 dizendo o seguinte, tem que ser votado. Ou Liga Forte ou ninguém. Isso é um absurdo. Não, isso não existe. Não, isso não existe. É inacreditável. E esse é o Internacional. E foi encaminhado, ou se vota Liga Forte ou não. Sim, e se o não ganha? Aí nós vamos começar o processo tudo de novo. Enquanto os outros clubes já estão, quem sabe, até recebendo... Já vão botar bolão no nós vamos dinheiro. começar a discutir. Mas é um troço maluco, porque se foi apresentado duas propostas, a votação tem que ser A ou B.
E os conselheiros com a responsabilidade do conceito, eu melhoro o A ou melhoro o B. Eu acho que os clubes brasileiros têm que prestar atenção lá atrás no Clube dos 13. É isso aí. Começa lá no Clube dos 13. O que aconteceu com o Clube dos 13 que ia tão bem e desapareceu? João, e o Internacional teve uma experiência muito ruim na TV interativa. Eu ia dizer isso. Teve uma experiência muito ruim. Eu ia dizer isso. Muito ruim. Foi bancado pela direção, isso teve um prejuízo. Me permite, Nestor, vamos comparar. E nós temos que comparar com o Grêmio, como o Grêmio tem que comparar com o Inter. São nós clubes somos que vivem os adversários. Nós temos que ter uma concorrência. É isso aí. Ver o que é bom. E nós temos a mesma grandeza. E não errar no que o outro clube errou. Por exemplo, quando eu aprendi copiar o bom. Aprendi com o presidente Fábio Koff. Disse, Nestor, a grama do vizinho deixa lá. Vamos nos ocupar do Grêmio. Eu era um cornetador. Depois que me tornei vice-presidente, eu nunca mais falei mal do Internacional. Se eu posso falar bem, eu falo. Se eu não posso falar, eu não falo nada. Sabe por quê? Porque o dirigente é o sujeito exposto e as coisas que ele diz suscitam todas essas raivas que evocam nessas brigas de torcida. Nós temos uma função pacificadora. Não significa que não tenhamos posição, que não possamos nos opor em assuntos relevantes. Mas eu vivi um tempo bom com o Fábio, porque o presidente do Internacional era o Giovanni Luigi. E nós tínhamos uma relação extremamente proveitosa para os dois. Íamos às reuniões da CBF, um ia embora, o outro ficava representando, sabia-se que haveria seriedade. Depois veio o Marcelo, foi a mesma coisa, uma relação republicana, séria. Depois, aí foi complicado, foi o presidente que aí o Luiz Fernando refere. O Grêmio acabou fazendo um contrato que ganhou quase 100 milhões a mais que o Internacional. 90 milhões a mais. Não estou dizendo para cornetar, estou dizendo que é uma realidade para dizer que ele tem razão. Quer dizer, tem que mostrar para o Conselho Deliberativo as vantagens de um e outro, sopesa isso e aí decide. Agora, como é que vai impor que... Querem negar a possibilidade? Não existe. Não, porque aí... Mas se contar fora do contexto futebolístico... Não tem só baixar nisso, né? Mas fica uma suspeição pro resto da vida. Foi entregue um documento com 158 nomes. Repito, não que esses 158 assinaram. Foi colocado o nome de 158. Isso é questão de movimentos, etc. Para aí, né? Tem... Oi, Bruno. E tem Coca-Cola Diet? Ah, sempre tem. Eu também só Você sabe que eu fui no Atacadão, lá na Zona Norte? Aqui tem. Eu fui na Colômbia porque não tinha. E a minha família estava junto. E ele saíram disparando, porque eu cheguei no caixa e disse para guri, eu não venho mais aqui. E esse troço vai quebrar. Não tem refrigerante Diet, não tem Coca-Cola Diet aqui. Isto é uma porcaria de supermercado. Eu tava brincando, né? E eles, mas pelo amor de Deus, vô, não faz isso. Não me faça pegar nojo. Eu só posso. Eu tomo zero também em função do quadro do açúcar. Não. Para mim, Coca-Cola. Como é o nome daquele refrigerante de Coca-Cola? Não dá para o cara tomar zero, mas se encher de outras coisas. Os caras fazem isso também, né? Eu faço isso. Come um quilo de costelas que faz mal foi azeitona. Eu como pão durante todo o dia com Coca-Cola zero. Eu também. O pão é o vício que eu não consigo largar, né? Tinha mais alguma coisa aí, Isaac? Agora é esperar, né? O próximo passo, né? Com relação a... O próximo passo deve ser marcado essa... O Grêmio está bem adiantado, né, Nestor? O Grêmio já tem uma situação bem com Sim, esse assunto não foi no Grêmio tormentoso. Assim. A gente analisando a distância, os nossos clubes passam pelas mesmas coisas em épocas diferentes. As épocas em que não há, em que escasseiam as vitórias, o Conselho parece que vai eclodir, assim, parece que vai se demolir. O clube se vitoria alguma coisa, dá uma melhorada no campo, já o Conselho, essa história se harmoniza, é igual, né? Em azul e em vermelho é a mesma coisa. Não tem grande... Quando perde, os caras criam crise. Não faz grande diferença. Agora, os conselhos dos clubes, me permita fazer essa observação, né? Os conselhos dos clubes são muito numerosos. Os conselhos dos clubes tinham que ser mais enxugados. Eu acho que sim. Porque quando a gente olha para os conselhos, os atuantes são sempre os mesmos. Né? E tem ali uma massa de 35%, 40%
porque a contribuição é igual a zero, entendeu? Tinha que dar uma enxugada. E outra coisa, conversar com tanta gente é uma coisa complicada. E o cara aparece só numa ocasião, depois aparece, não está mais nem por dentro do que aconteceu, nem sabe o que houve e tal. Eu acho que tinha que ser repensada essa estrutura de representação dos movimentos políticos e tal, e dar uma enxugada. É muita gente para ser ouvida. Mas melhorou agora com um quadro mais jovem. Eu sou da época, Edu, quando eu fazia reunião do conselho, cobria direto. O mais novo tinha 62 anos. Lembra, Zac? Era só... Não, estou exagerando. Sim. Mas era um pessoal mais maduro, com... tem que ter serviços prestados. Né? Depois passou a aparecer no Inter, no Grêmio, uma gurizada. Sempre havia um movimento. No Internacional... tinha a terceira via, aquela, como era que era? O Cláudio Cabral, era e tu. Isso, mas primeiro tinha os mandarins. Os mandarins. Depois a terceira via. A terceira via era. O Cláudio estava envolvido. Ali surgiu mas não era o movimento Reforma? Não. A Reforma era do Grêmio, né? Não, a Reforma do Grêmio. Estava envolvido Pedro Paulo, ali começou o Carvalho, começou que eram jovens. Jovens assumindo, que hoje são os velhos do clube. Eu, por exemplo, estou com 36 anos de conselheiro. Eu já sou nato. E lá no Internacional tem alguns que discutem a necessidade do nato. É um troço absurdo. O nato é o que teve trabalho, teve experiência, passou pela vitória, passou pela derrota, passou pela crise, passou pela dificuldade. Ele tem o que contribuir. E eles acham que não tem que ter nato. Um movimento lá que se posiciona contra. O Inter é quem foi presidente do clube, quem tem mais de 30 anos interruptos, o presidente do conselho. O Grêmio, o vice do conselho, entra também. O Grêmio atinge isso. Não, lá no Inter só o presidente do Só o presidente, aí no Grêmio o vice também. Mas acho que vocês deram uma palavra-chave nisso tudo, é a renovação do clube que tem que acontecer. Tem que vir gente com novas ideias, gente... Né? E temperar isso com as pessoas que têm muita experiência, que conhecem profundamente o clube. Desculpe falar, mas é só para ilustrar, quando fui vice-presidente do presidente Fábio e nós não ganhamos, eu digo, eu vou embora, não ganhei nada, que se renove o Grêmio. E realmente saí, não aceitei compor a chapa do Romildo. Depois, o Romildo me pediu e tal para mim colocar o jurídico. Eu achei que o jurídico seria mais tranquilo do que ser vice-presidente do clube. Era fria. O vice-presidente jurídico foi mais agitado, mas foi uma belíssima experiência. Eu acho que passar por um clube de futebol e ser dirigente do clube é uma experiência fantástica. Não é para aparecer, não é para ti, para teus familiares, para teus amigos, para teu deleite pessoal. Eu faria tudo novamente, mas agora eu acho que o meu tempo passou. Agora que é tempo de outras pessoas, tem que ser presidente do de Grêmio. Outras gentes, de outras configurações. Acho que Nestor, tu conhece Maurício Strogo, isso? Claro que conheço. Tu sabe, ele Tenho é conselheiro, ele em boa conta ele de é uma conselheiro pessoa... do Inter. Não é meu amigo, mas eu conheço ele. Há 40 e poucos anos. Teve uma discussão na última... Foi homem do futebol do Inter já. Foi vice-presidente eleito, foi vice-presidente de administração. Acho que é um homem que só colaborou com o Internacional. Muito. Assinou na esquerda, na época que você assinava esquerda. Isso eu sabia. Sim. Isso eu sabia. E assinou muito. O pai dele, depois ele. Aí teve uma discussão, não dentro do conselho, lá embaixo no estacionamento, dele com outro jovem conselheiro. E esse jovem conselheiro disse para ele, o que tu é? Tu é colorado? Nem sei. O que tu é? Tu é conselheiro? O cara não sabia. Bom, mas ele sabia. Eu acho que foi o Miguel, o jovem aqui. É maldade. Ele sabe, só. Você não tá maluco, não. Sabia quem foi o Maurício Strogo, né? Esse é o temor que eu tenho nas renovações demasiadas. Tem que renovar, tem que trazer jovens, tem que oportunizar, tudo é verdadeiro. Agora, vamos lá, né? Tu tem que, como diz o professor, tem que temperar. Eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter o histórico do clube com os jovens que têm à disposição de trabalho para o clube. Muitos estão lá para serem, eu sou conselheiro. Tem que ajudar o Internacional. Eu tenho muitos amigos que são dirigentes, dirigentes do clube, foram dirigentes do Internacional, e é sempre uma bênção para o futebol quando uma pessoa razoável assume os clubes. Falo do Grêmio e falo do Internacional, dos dois. Quando assume uma pessoa sensata, uma pessoa razoável, uma pessoa que dialoga, uma pessoa que conversa, uma pessoa que não é sectária, que não é corneteira, isso faz bem para o futebol. É bom quando, mesmo... Claro que eu quero sempre sobrepujar o meu adversário, não sou demagogo, eu quero, evidentemente... Quero ganhar sempre. Quero ganhar sempre. Mas, nas relações, se os clubes se unem em relação a algumas pautas, é bom para o futebol gaúcho em geral.
Não é demagogia de querer agradar, não é isso. Nós teremos sempre. Eu digo o seguinte: a pior coisa que pode acontecer é quando um cara diz assim: eu tô com pena. Eu até torci por eles. Então, não pode torcer por eles. Não vem com essa conversa. Eu não posso torcer por eles. Como vai torcer por eles? O Marlon. Agora, tu pode ter uma relação excelente com o outro clube. Uma relação de colaboração nas coisas que não são colidentes. Sim. Agora, nós vivemos os últimos tempos, em relação à dupla, já quando eu saí, já uma situação já um pouco mais conflituada. E aí nem vamos nos adentrar Eu tenho nisso. uma passagem importante. Em 99, eu assumi o futebol em meio ao Campeonato Brasileiro, quando o Internacional quase foi rebaixado. O famoso jogo contra o Palmeiras. No outro dia, pela manhã, o primeiro telefonema que eu recebo, do Cacalo. O Cacalo estava na Inglaterra. O Cacalo me cumprimentando, disse, eu sei o que é isso. Eu já passei, estava torcendo para o Palmeiras, porque eu queria que tu... mas estou te dando um abraço. Isso é importante, cara. Claro. Isso é a relação que se tem. Quando o Internacional ganhou o Grenal do século, a primeira pessoa que me ligou chamava-se Raul Regis Freitas Lima, que era o vice-presidente do Grêmio. Grenal, né? Que era uma figura, extraordinária. Era um cara, um gênio. Quer dizer, ligou e disse, olha, eu quero te cumprimentar. Evidentemente, estou chateado porque o meu time perdeu, mas estou te cumprimentando. Isso é importante. Isso é o respeito pelas agremiações. Quem é dirigente sabe que está lá. Sabe o que custa no amor, isso? Tá louco. Porque gosta do clube, sabe das dificuldades e não quer que uma pessoa decente passe pelo dissabor de uma segunda divisão. Isso não. Fazer guerra de estádio, que caia, que dê problema. Essas baixarias, não. Agora, no futebol, aí sim. Agora, recomendo para vocês, vai ser lançado aqui pela LPM, os diálogos do Sanguinetti, que é um grande presidente uruguai, um grande intelectual, com o Mujica. Eles, uma entrevista dos dois falando durante muito tempo. Isso imagina, isso é impossível no Brasil hoje, com a polarização de hoje. Não vai acontecer. Então, desculpa eu insistir com Lula. Então eu quero insistir assim, né? O Uruguai tem essa coisa da civilidade, de uma certa civilidade, entendeu? É a Suíça sul-americana mesmo. Não adianta. O Marlon de Dois Irmãos pergunta, o Nestor Rai, doutor Nestor Rai, tem algum grau de parentesco com a primeira dama do Grêmio? Eu não sabia que a Luísa era Rai. É verdade, a gente tinha dado Luísa Rai. Que é a namorada do presidente. Do Guerra, não, acho que não. Uma educação, uma finéssia. Que legal. Quem assim, conhece ela se encanta. Porque a nossa família é um ramo só e tal. Até vou tentar descobrir. Pela postura dela. Mas de acordo com o Guerra, né? Porque são duas pessoas muito... Tem uma coisa, a minha crítica agora é a imprensa. E não me importa que fiquem bravos comigo. Eu vou falar. O presidente do Grêmio e do Internacional são presidentes. Não é o Guerra. Concordo ou Barcelos. Não. E a mesma coisa... Não, a coisa vale... É assim que, claro, óbvio. Exatamente. Também acho. Mas tinha uns guri nojento, bunda suja. Não entendesse? Bunda cagada, que chamava o Fábio Koff de Fábio Koff, vai tomar banho, rapaz. A Marjana aqui sempre orienta no sentido. Parabéns, entrou Marjana. o presidente do Grêmio, o presidente da federação, não vai chamar o cara de tu. O que tu tá achando aí, ó? O que tu tá... Não, eu concordo com tem você. uma diferença de idade, né? Mas nem quem eu não conheço. Eu não vou chamar de senhor ou coisa parecida, porque é uma deferência necessária. Né? Claro. O Carrefour tá chegando na cidade Paquetri. Venha conhecer Porto Alegre. O Carrefour chegou, Baquetri! O hipermercado do Brasil chegou em Porto Alegre. Agora todo mundo vai comprar com mais qualidade, mais variedade e preço baixo sempre. É no antigo Big, Avenida Sertório 6.600 Sarandi. Carrefour chegou, venha conhecer Porto Alegre. O João Garcia dizendo, é verdade, chamava o presidente Fábio Koff, eu ligava para ele, presidente, como tá o amigo, posso entrar no ar? Que isso? O senhor aceita entrar aqui? Eu não vou dizer, vamos, Koff, pro ar? Que isso, né? Mas, cada um, é o jeito, né? Os guri tinham que tratar, por exemplo, doutor Nestor Reis, doutor Luiz Fernando Zac, tem que chamar até que sejam tão amigos próximos. Que posso falar de... Ô, Zac, o que tu acha? Ô, Nestor, o que tu acha?
tudo bem. Mesmo assim, daquele tempo de Grêmio, lá com o presidente Fábio, a gente na intimidade, conversando com ninguém, Fábio, não sei o quê, pô, tá de sacanagem. Mas ele era uma figuraça. Entrava uma pessoa estranha Aí todo mundo. Como é que ele dizia? Saiu alguém. Ele dizia presidente Fábio, presidente Fábio. Esse ratão! Um dia ele chamou a Ana e disse assim, esse Nestor se mete em tudo. Sensacional, escreveu um livro. Mas, gente, cara, obrigado muito querido. mesmo. Show de bola. Tirei vocês do descanso, do repouso, do convívio com a família. Obrigado mesmo. Eu falo sempre assim quando o Kenny está aqui, né? Aí eu disse, eu vou agradecer a vocês, menos o Kenny, porque a obrigação dele é paga e bem pago para estar aqui. O velho fica louco, né? Eu penso, Kenny, pega uma água para mim. Não sou teu empregado. Mas tu vai provocar. Claro. A graça é a reação. Tu já sabe que ele vai reagir. Desafiado agora com o Fabrício. Todos os dias aí. O Nestor Heinz, que o Pato é o cara. Isso. Não, Patinho. Mas vai no superlativo. Vai no superlativo. Conhece futebol profundamente. Não, e outra coisa, tu pode dizer um troço que vai irritar ele profundamente, tu dizer que as mulatas adoram o Pato. Porque ele tem ele acha que é proprietário. Ele acha não, mas aí tu vai fechar o programa. Ele é um navio negreiro, né? Ele adora a mulata. Ele ficava só pela Maju aqui. Aí o Pato, quando descobriu que o Kenny era apaixonado pela Maju, quando aparecia a Maju, o Pato desligava a televisão. Daí o velho ficava ensandecido, né? Tudo para irritar o Kenny. Ai, Patinho, pega o Patinho pra ti. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui contigo, com esses convidados, amigos tão queridos aqui. Deixamos o nosso gremista aqui escanteado. Esses caras falam pra caramba. Mas, mas foi um prazer enorme, viu, João? Especialmente para te rever, estarmos aqui nessas manifestações carinhosas aí que os nossos dessa cachaça da Grenal que eu acompanho também, desde o seu nascimento. E alguém sempre me diz o seguinte: por que quando te saíram da Band, depois de mais de 35 anos lá dentro, tu não foi na Pampa procurar? Eu digo, porque o orgulho não me deixava ir pedir emprego. Entendeu? Então, é claro, passou aquela época, mas de qualquer maneira, eu quero dizer que é um prazer muito grande. E que eu duvidei da Marjana. Eu duvidei. Eu achei que a Marjana não ia conseguir segurar vocês. E conseguiu segurar. E tá, olha, é uma grata admiração como chefe de uma rádio. É capacitada, né? Ela forma a gurizada, aí as outras vêm buscar aqui, sinal que ela sabe formar. Tem categoria de base. É verdade. Sabe fazer mas categoria de vocês sabem que a Rede Pampa é a única rede do Rio Grande do Sul, porque ela não depende das outras para ter a sua programação. E tem um homem cujo nome não deveria ser Gadré, deveria ser rádio. Entendeu? Porque o cara entende muito de rádio. Ele foi operador de rádio. A vida foi o rádio. A vida toda rádio. Ele faz as apostas certas na hora certa e dá certo. E preparou os filhos nessa... E teve o Paulo César, né? O Paulo Sérgio Paulo Sérgio Pinto, Paulo Sérgio Amigo, em nome de Paulo Sérgio Pinto, que muito empréstimo fiz no banco com ele de gerente. Né? Era o Meridional? Não, era Unibanco? Nacional, Unibanco, isso. Unibanco. Paulo Sérgio foi... Paulo Sérgio é craque. Ali nos Judeus ali. Eu não lembro qual era a agência dele. Era bem na esquina. Botafogo anuncia Bruno Lage. Novo técnico. Até o final do ano. Pronto-socorro ali, né? Pronto-socorro, sim, Era ali a agência do Era a agência do Bruno. Depois foi apitar, né? Virou árbitro do Paulo Sérgio Pinto, né? Aí foi pra... Nestor já xingou o Paulo Sérgio. Tu que é amigo do Paulo Sérgio apitando, Nestor? Não lembro. Xingado, porque não era amigo naquela época. Xinguei ele um dia que cometi uma estupidez com ele no ar da TV aqui. Só ele pra me aguentar. Pra te aguentar, porque ele gosta de mim mesmo, senão a gente vai pro... Verdade. Valeu, Záquia. Obrigado, Flávio. O convite, o prazer aqui, principalmente de rever o João, fazia muito tempo que eu não vi. O Nestor, a gente se cruza, tem um respeito e um carinho.
E é o Edu, nosso gremista de plantão aí. Então, É. isso. O Edu tem posição, fala. É isso aí, importante. Bons Na vida tem que ter comentários, lado. bons comentários. Na vida tem que ter lado. Valeu, Edu. Valeu, Dopisol, os convidados. Foi uma aula hoje, só craque aí, vale um aprendizado sempre. E o Gui lá, o Gui só tá no bico lá, né? Ele e o Longaray tá aprendendo aí, ouvindo os experientes. É isso aí, Dixon Ricardo na mesa de áudio, daqui a pouco Dixon com o Edu. Ricardo. É o Dixon, tá lá. meu querido, rapaz. Olha, estou Tchau, gente. grande.